Olá, sejam bem-vindos ao Hora dos Heróis de Natal e como todos os natais vamos falar da maior tradição de Natal, que é Star Wars. Neste caso, Os Últimos Jeudi, que é quinta em francês. Eu sou o Guilherme Trindade. E eu sou o João Harrington Senna. E hoje, Guilherme, temos uma convidada especial, a artista Moop, Cristina Neves. Podem segui-la no Instagram em art.moop. E ela está aqui para falar connosco sobre Star Wars, porque ela gosta de sci-fi, gosta de Star Wars e achámos importante trazer uma terceira opinião para hoje, para garantir que todas as perspectivas estão aqui cobertas, não é? Mais ou menos. Sim. Nem Sim. Todas, mas 90%. Não, todas as perspectivas. Nós representamos o espectro inteiro 100% da opinião humana. Olá, Cristina. Olá! Bem-vinda. Sou uma pessoa. És. Confere. Nós podemos atestar que não é tipo uma voz. Ela é claramente um robô. Sim. Eu sou uma pessoa. Sim. Olá, amigos pessoas. Exato. Cristina, que temperatura está lá fora? Frio. Estão 39 graus negativos. Guilherme. Mas gosto como o tom passou de robô para robô desapontado. Frio. Ok. Portanto, Cristina, bem-vinda. Obrigada. Nós vamos mudar um bocadinho o formato hoje porque sinto que este filme é difícil de discutir sem spoilers, portanto vamos só muito rapidamente primeiro dar uma opinião muito superficial sobre o filme, uma discussão sem spoilers, e depois vamos muito rapidamente para a questão dos spoilers e depois no fim, em vez da pitch battle, vamos tentar discutir o que é que nós achamos que será o caminho agora com o episódio 9. Até já! Bom, grande theme, obrigado ao Bruno Garcês por ter feito o theme, obrigado ao Mário Santos também, já que ele está algures no mundo. Ele fez um gráfico. Fez o logo, fez o nosso logo logo dos heróis. Yeah. Portanto, estamos aqui de volta, vamos falar sem ser sobre spoilers. Cristina, gostaste do filme? Mais ou menos, nem por isso. Ok. Tu, como uma fã de Star Wars, sentiste traída? Ou Não ponhas sentiste palavras. satisfeita? Se ela não diz isso, não. Ou sentiste... Não, estou a dar várias opções, mas só 3. Traída? Traída, Não, satisfeita sei lá, não. ou estática? Não, ecstatic, não é? Aborrecida. Aborrecida. Ok, é um filme. Basicamente, É um é. filme longo, podemos dizer isso que não é um spoiler. Sim. Sim. E tu, Guilherme, o que é que achaste do Star Wars? The Last Jedi? Eu achei um filme que me fez sentir muitas coisas, nem todas elas boas. Acho de facto longo, acho que isso prejudica o filme. Acho que tem algumas tangentes que prejudicam o filme, mas acho que tematicamente muito forte e acho. Ou seja, acho tematicamente muito forte e acho também que muito necessário em termos do que é o futuro de Star Wars. Ok. A Cristina está a fazer sons de desaprovação. Mas, ou seja, eu intelectualmente gostei do filme, mas saí do filme com um sentimento um bocado vazio. Ok, interessante. Força. E tu, João? É o melhor Star Wars alguma vez foi feito. Pronto. Temos aqui o espectro inteiro da emoção humana. De longe. De longe o melhor De longe, Star Wars de longe, sempre. de longe. Antes o meu favorito era o Rogue One. E antes do Rogue One era o The Force Awakens. Ok. E agora é este. Tu não gostas da Portanto, trilogia original? Nem da Sequer. desoriginal. Né? Eu não gosto dos primeiros 6 filmes. Pois, Ok. fantástico. Portanto, gostaste do Revenge of the Sith. Eu estou a contar. Não? Estás a com contar o Christmas Special. como um dos Não, primeiros 6 filmes. esse é o meu favorito, logo a seguir ao Ok. The Force Awakens. E também estou a contar o tipo Clone Wars, I guess, também foi um filme que saiu no O cinema. animado? Animado, sim. Pois, não, esse é o meu favorito a seguir ao Christmas Special. Mas esse é objetivamente mau. Eu não É? vi. É Eu não vi, boring. eu não vi. Ok. Ok, Qual, esse eu não do vi. esse eu Disney não vi. ou não? Acho que também. Espera. Não é Não, mas há- Rebels. Ou seja, antes de lançarem a série Mas do. supostamente é bem bom. Nunca vi, mas pronto. Não, A série é boa. O Sim. filme, Ah. não. O filme é tipo, ok, é tipo um episódio extra longo. Não é para isso que estamos aqui a Pois falar. não, mas pronto. portanto, para deixar claro, temos fã de Star Wars que não gostou, fã de Star Wars que gostou Com reservas. com reservas, Não fã. de Star Wars que adorou e acha o Mas melhor filme de Star Se Wars. calhar sempre. explica tudo. Pronto, eu acho que o filme,
o filme, portanto isto é do Rian Johnson, Sim. é o primeiro filme de Star Wars Rian Johnson, supostamente ele já vai ter uma trilogia só para ele Espero que sim. no passado distante, ouvi dizer. Ou seja, possivelmente as pessoas estão a dizer Knights of the Old Republic como o jogo, mas na verdade acho que já vieram desmentir que vai ser especificamente sobre a plotline do jogo. Portanto, pode ser a época, pode ser o passado distante do universo Star Wars, mas não... mas é bom porque é uma trilogia original e é tipo irrelevante ser no passado, porque isto já é... para já é bom porque pode ter personagens novas e um setting novo e não sei o que mais. E acho que tipo, não há problema nenhum porque este já é numa galáxia muito distante há muito tempo atrás, então é só um bocadinho mais tempo atrás. Certo. Mas pronto, ok. Então temos aqui opiniões muito dispares. Para nós discutirmos porque que nós de facto tivemos estas opiniões, acho que vamos ter que entrar em pormenores, em spoilery. Gostava só de dar uma nota sobre o Rian Johnson. Portanto, ele antes disto era mais conhecido pelo Looper. Realizou o Looper, que eu não gostei. Que eu gostei com reservas também. Eu não gostei sem reservas. Pronto. Tu viste o Looper, Cristina? Não, eu não vejo filmes. Ok. Só Star Wars. Yeah. Portanto, estás a dizer que Star Wars não são filmes. Ok. Opiniões fortes sobre o que é pode ser o árbitro de que é cinema ou não. E antes disso, o Brick que eu não vi, portanto. Mas é estranho, não é? Tu pensas que isto é tipo dos filmes mais caros de sempre, não é? Que é normal. Mas é a tradição dos dias de hoje, não é? Não está a ser feito isto de forma tipo, geral? vamos pegar no realizador indie que fez um filme ok e tipo, vamos meter-lhe 200 milhões na mão. Sim, mas eu sou fã disto, eu sou fã. Sim, acho que sim. Eu acho que este filme, sem dúvida, tem um cunho muito mais autoral do que o Force Awakens, que é tipo um filme um bocado mais safe. Este não é um filme safe, mas é um filme muito bonito, na minha opinião, e acho que, não sei se tem alguma coisa não spoiler que possam adicionar, porque nós podemos passar. Não. Qualquer outra coisa que eu diga vai spoiler tudo. Ok. Portanto, esperemos, para quem ainda não viu, eu diria para ir ver, acho que é um filme... Vale a pena ver, vale a pena. Pronto, mesmo que seja para não gostares, não é? Acho que é um bocado inescapável, certo? É tipo, se tens mínimo interesse em Star Wars... Eu não detestei, sei lá, passou bem as... quantas horas? 2 horas e 44 minutos. Sim, passou-se bem. Vai ver. Ok, vamos ver se a opinião se mantém quando tiveres que desenvolver. Ok, portanto acho que é unânime que recomendamos todos para ver. E agora light speed para os spoilers. Sim, acho que Hyperdrive, não é? Hyperjump, Hyperspeed Jump, não sei. Hyperdrive neste Hyperdrive. Pronto, ok. E seguimos-nos lá. Isso foi um spoiler. Sim, foi um spoiler, mas quem não viu não percebe. Não. Porque parte do enredo desta história é que eles conseguem seguir pessoas depois de Hyperdrive. Eles não explicam Jumps. como, não é? Curiosamente, é um easter egg no Rogue One. Quando eles estão a ver dados, tipo quando eles estão dentro da base sim, os do Imperial, Han Solo, yeah. Então, ele tem dados, não é? Sim, os dados. Não, mas ok, continua. Quando eles estão a ver aquela base de dados que eles querem roubar os planos da Estrela da Morte, eles acabam por encontrar um sistema de tracking de Hyper Jump. Uau, ok. Portanto, eles puseram um easter egg no Rogue One para fazer setup ou coisa. Portanto, tiveram décadas a pesquisar esta tecnologia e conseguiram. A questão é... Acho ótimo que o tenham feito, certo? Mas é claramente tipo, como é que se diz? Pandering, não é? Para não sei, eu acho que temos que falar da questão dos fãs, que está a haver agora uma campanha de que pelos vistos também inclui muitos bots e não sei o que mais, para dar más notas ao Last Jedi. Acho que desde as prequelas que um filme não era tão polarizador, eu acho que se prende com o facto de metade do filme ser fuck your fanboy theories. Pois, eu acho que tem... Porque muitas das vezes que eu ouço pessoas a criticar é tipo, mas devia ter sido isto, e eu estava à espera que fosse assim. Exato. E eu gostava era que fosse assim, e depois não é. E as pessoas parece que se queixam disso, porque como filme, como uma obra, não é, cinematográfica, sim. eu acho que é inquestionavelmente um objeto de qualidade, porque... está mal editado, está mal realizado, os planos estão mal feitos, a música está mal incorporada, os diálogos são maus. Não, acho que nada disso. Os diálogos acho que é mais polémico, porque... Mas são maus, estás a ver? Tipo, podes não adorar
algumas piadas? Tipo, ou... Star Wars sempre teve humor, certo? Eu Sim. acho que os primeiros filmes, a primeira trilogia, pronto, o humor das prequelas é cringy, mas a trilogia original eu acho que tem tem muitas piadas assim, supostamente de influência daquele vaudeville, mas tem assim muitos one-liners que têm piada, não é? Sim. Tipo, tira-me esse tapete ambulante da frente, tem umas bocas, pronto, tem umas coisas e umas interações, e tem falas que eu me ri, tipo I love you, I know, acho Sim, que sim, isso é épico. pronto, é ótimo, tem imensa piada. Mas é nas alturas certas. E tipo, não tem visual gags, sei lá, não sei. Tem. Então não tem? Todos os tem. aliens são sempre tão goofy, não é? Tipo, exceto, sei lá o quê, tipo Jabba the Hutt e isso, mas para mim Star Wars sempre Não, teve... olha, pronto, quer dizer, quando começamos a entrar no Return of the Jedi, que tens os Ewoks Sim, mas todas e tens aqueles aliens tipo. Como é que se chama o pequenino do Jabba? Pois, aquele Salacious Crumb. aquele duendezinho. Pronto, o que é que isso interessa? Exato, sim. Pronto, o pequenino, o Muppetzinho que está lá. Pronto, tem um tipo de humor, existe humor físico. Eu estou a pensar tipo no Empire Strikes Back. No Empire Strikes Back tens o Yoda a ser um trollzinho, não é? Que aliás mantém-se neste filme, o que é estranho a certo ponto, porque a primeira coisa que eu pensei foi portanto, tu quando te transformas num fantasma da força continuas senil? Tipo, não devias, tipo, a senilidade não é uma fraqueza do corpo. Não devias... Mas não está senil. Eu acho que ele estava a voltar, tipo, aquela parte da amizade com o Luke. Tipo... Sim. Que aquele momento de bonding em que ele estava claramente a testá-lo, a fingir que era mais maluco do que realmente era. O Luke estava-se a armar em parvo, né? Pronto, Sim, exato. dar uma lição. Humilhá-lo, não é? Basicamente, tipo, tentar pô-lo no seu lugar. Eu não tive problema nenhum com Eu acho que Yoda. eu adorei o Yoda. Eu adorei ele ser prático, CGI, não é? Sim, isso foi bom. Porque ele é... Pá, isso para mim diz que o Rian Johnson é um Ou seja, fã, que foi um boneco em vez de ser Exato, sim, animatronics. 3D, não é? Pois, exatamente. Tipo, é um fantasma, feito nos dias de hoje e mesmo assim parece tipo do Jim Henson, um puppet. Com algumas melhorias, não é? Tipo, animatronic, tipo a boca Sim. pontos Mas dá para ver Mas é espírito físico, é físico. Exato. Sim. Eu acho que eles combinaram muito bem, tipo, em termos de efeitos especiais, combinaram muito bem tipo, o físico e o CGI. Eu acho que, por exemplo, em termos das as lutas de espaço que às vezes são, que eu sempre achei espetaculares, especialmente com os efeitos práticos da trilogia original, mas não era necessariamente a parte mais emocionante para mim. Eu não sou um grande fã de naves e de, por exemplo, ou de perseguições de carros ou o que for, e eu achei que estava tão emocionante porque, tipo, mesmo a primeira cena em que tens os bombardeiros a tentar destruir como é que o coraçado? aquele coraçado, exato, o Dreadnought. Dreadnought, Yeah. E coraçado é a tradução correta. Muito bem. É um tipo de navio que é precisamente coraçado. Então, achei essa cena, mesmo sendo com muitas personagens que tu não conhecias, não é? A irmã da Rose, por exemplo. Eu estava preso naquela cena. Eu achei ótimo Estava as super guerras, pronto, as cenas de guerra pareceu-me, é como tu dizes, exciting, guerra, violento, não bonito, mas bonito ao mesmo tempo, tal como no Rogue One. Eu adorei essas cenas no Rogue One também e fiquei feliz de terem conseguido passar para aqui esse estilo também. Sim, concordo. As cenas de ação está tudo bem feito. Ok. Desculpa, voltando ao amor, que eu lembrei-me precisamente por causa da cena inicial. O filme começa com um bit, basicamente o do General Hughes, não é? Ou seja, ele está a tentar ganhar tempo e fica ali a fazer uma espécie de telefonema, prank call, não é? Tipo uma partida telefónica ao general. Ok, isto é o que eu acho do tipo de humor, que é eu acho que o humor pareceu moderno, tipo um bocadinho mais aquele estilo de semi-improviso que é muito normal nas comédias americanas. O tipo de filmes do pessoal que veio do SNL ou de coisas de Adam McKay ou do Judd Apatow, assim, certo? Tipo, lembrou-me um bocado esse tipo de humor e não me pareceu tão timeless ou uma tentativa de fazer parecer tipo pertencente àquele universo como na trilogia original. Certo. No entanto, tipo, percebo que eles estejam a tentar apelar a um público de agora.
A mim não me incomodou, eu ri-me. Vai um bocadinho comprido e tu também te riste. Sim, mas eu não ia negar, sim, ok? Sim. Vai um bocadinho longo a piada, mas lá está, tipo, não me incomoda muito. Sim, eu ri-me. Eu estou só a pensar, tipo, em termos... Mas depois ele fez um Yo Mama joke. Sim, acaba com uma piada. Mas ele não disse Yo Mama. Mas não dessa maneira. Sim, é uma piada de Mama. Mas eu acho que insultar mães é timeless. É universal. Isso fazia-se no século todo. Sim, século XIV, fazia-se numa Teve galáxia muito piada ao distante. princípio, mas depois perdeu a piada muito rapidamente para mim. E depois é tipo, ok, é assim que vai ser o filme, fixe. Ok. Há algum momento do humor que queiram destacar, que vos tenham feito impressão ou que tenham gostado? Não, é uma cena que eu considero semi-humor. Já vi pessoas chateadas por esta piada não ter piada, mas para mim quase nem é piada. Tipo, eu rimo, mas fiquei tipo, oh shit, porque é logo o início quando a Rey entrega o que é o final épico e misterioso do The Force Awakens, não é? E depois o Luke pega no lightsaber dele e simplesmente atira para trás. E eu adorei isso. E atira comicamente para trás, ou seja, o atirar qualquer coisa para trás de ti, sim, por cima do ombro, é um clássico do humor, não é? Tem muito mais piada do que deixar cair no chão, ou coisa, porque estás tão não preocupado com o objeto. Faz parte daquela atitude que o Luke tem neste filme que não estava presente antes, não é? Mas eu adorei essa cena, adorei essa piada, rime, mas não foi só pelo timing cómico daquilo, foi um bocado tipo riso nervoso, tipo, então, mas nada do que eu imaginava, tipo, toda uma conversa profunda e filosófica do Luke a aceitar o lightsaber e a chorar, e afinal não, é tipo, não, tu estás à espera, não vai acontecer neste filme, e eu adorei isso. Mas isso é um sentimento constante, não sei, por exemplo, o que é que tu achaste da caracterização do Luke? Como tipo rejeitar a força e não sei o quê. Sim, houve muita gente que reagiu mal. É assim, não, tipo, sim, há muita queixa que não vai bem com a personagem dele na trilogia original, mas já não estamos na trilogia original. Sim, passaram 30 Passam anos, décadas, não é? Passam décadas. Não, eu acho que... Sim, mas eu não gostei dessa cena de atirar para trás, por exemplo. Acho que havia outra forma de mostrar que ele a rejeitar o lightsaber sem ser tipo um bit, tipo, não sei, não me caiu tão bem. Mas desarma um bocadinho, não é? Pode ser chocante no mau sentido, ou seja, de te tirar do momento. Sim. Mas de certa maneira, ou seja, tu vais lá armado com expectativas e aquilo diz-te não vai acontecer o que tu estás à espera. Sim, quando tu descreveste agora, para além de atirar para trás, ele podia, pronto, isso é uma coisa cómica, não é? Sim. E se ele tivesse simplesmente deixado de cair, isso para mim não tinha tido metade do impacto, porque deixar cair é, ok, eu rejeito a força, eu rejeito o Jedi, essas coisas, faz parte da personagem, mas ele atirar comicamente, para mim faz parte da atitude do Luke, que quer dizer, ele não só está a rejeitar a força, ele está quase a gozar com o assunto, e isso para mim... Sim, ele não quer mesmo saber, mas isso se formos a ver, o filme obviamente tem paralelos quase numa espécie de espelho de circo, de casa de espelhos, assim, Twisted Mirror, com o Empire Strikes Back, não é? Porque ela obviamente tem um momento com o mentor, e o mentor inicialmente testa ou rejeita o aluno, e aqui, por um lado, tu vês o quanto ele é estranho, porque tu por um lado pensas, ok, ele está desligado do passado, não é? Mas ao mesmo tempo ele está num sítio que é um dos primeiros templos Jedi, ou um refúgio Jedi antigo, um sítio que tem a força, não é, muito forte na própria... tem lá uma árvore que tem uma espécie de arquivo Jedi, tem aquela caverna que tem é um poço do lado negro da força, e ele continua a preservar algumas coisas. Ele está num sítio que está a preservar o passado, mas ao mesmo tempo ele está supostamente a fugir do passado. Isso faz sentido? Sim, acho que faz parte da contradição da personagem, porque ele vai durante o filme rejeitar a força e dizer à Rey que os Jedi são convencidos e que é tudo mito falso, e ao mesmo tempo ele não quer destruir os artefactos que ali estão, e acho que ele preocupa-se com a força e com os Jedi na mesma, tal como depois é revelado no fim do filme. Ele diz ao Kylo Ren, não vou ser o último Jedi, e ele não diz isso tristemente, não é? Ele está... Sim, não, portanto, eu acho que ele não rejeita completamente. Ele, lá no fundo ele sente-se preso.
Só que ao mesmo tempo, pronto, quer dizer, as pessoas interessantes são feitas de contradições, não é? Não, eu não achei inconsistente, ou quer dizer, eu não achei. Não achei jarring, percebes? Não penso nisso, espera lá, mas se ele não gosta da força, porque é que está ali? Também é tipo, se calhar é o único ponto do universo que ele sabe que é remoto, que é tipo para não... perdido. Mas ele não queria ser encontrado. Sim. Então, mas ele no Force Awakens não deixou tipo uma mapa. Ele deixa um mapa no R2-D2 para quando para quando houvesse um para momento, urgências extremas, não é? extrema, Tipo, sei lá, tipo, se a Leia estivesse a morrer, acho que supostamente há uma parte com há uma parte com a personagem do Max von Sydow do início, que depois fica com o BB-8 e depois com o R2-D2 quando eles se encontram, que Mas ele só dá. Isto vai dar um pouco aquela questão de que o Rian Johnson, né? Sim. Quando começou a fazer o filme, basicamente começou do zero. Não teve plot-threads nenhum, basicamente disseram tipo, faz eu não o que sei quiseres. se ele falou sequer com o J.J. Abrams sobre o que é que ele pretendia com o original. Supostamente o J.J. Abrams tipo, signed off em tudo, mas isso não quer dizer que andaram a... Sim, aqui a questão, ou seja, o que dá a entender é, em vez disto ter sido planeado como uma trilogia, no sentido de, ok, vai acontecer isto e nós temos que chegar a este ponto, não é? O que dá a entender foi que o Force Awakens foi um filme fechado cujo objetivo era lançar perguntas para o futuro, não é? E depois e fazer setup a um status quo que seria o início do segundo. E o Rian Johnson pegou nessas perguntas e deu as respostas que quis, e não necessariamente as respostas que o J.J. Abrams diria ou que muita gente queria. E o filme, é assim, eu estava a falar no início sobre a questão de temática. Eu acho que o filme tem vários temas que são recorrentes, que é a questão da desilusão, ou seja, desilusão não só de tu tentares o teu melhor e mesmo assim não darem nada, da desilusão de conheceres os teus heróis e eles te desiludirem. Exato. E muitas vezes a desilusão só de teres esperança numa coisa ou acreditares numa coisa e ela falhar. E isto é tudo para... se formos a ver, eu senti que o filme tem muita tensão, porque muitas vezes há aquele momento no filme em que a pessoa pensa, está tudo perdido, não é? E eu senti constantemente isso. E sempre com o jogo a subir. Exato. Ou seja, tu no início tens a cena em que eles destroem uma data dos bombardeiros todos e morrem uma data de pilotos e tu ficas, eles estão a fugir. Não é? E tu ficas, bem, ok, pronto, isto agora está complicado para eles. Mas depois conseguem segui-los através do hiperespaço e tu ficas, ok, e eles já estão quase sem combustível, não tem bandido, ficas, como é que eles vão safar disto? E depois, quando finalmente tens o plano da Holdo de irem lá para a base para tentar mandar um sinal nos mini-transportes, não é? E isso começa a correr mal e tu digas, ok, como é que eles safam disto? E depois quando eles estão lá na base estão presos e tu sempre, e isto lembra-me um bocado, ou seja, a origem do Star Wars é os seriados, não é? Tipo o Flash Gordon e essas coisas todas, em que famosamente é quase tipo histórias por fascículos, não é? Portanto, histórias em série que, para manter a atenção da pessoa, acabam sempre em cliffhangers. Só que isto aqui, e às vezes os próprios escritores, como escreviam à pressão, não sabiam como é que a história continuava, então pronto, iam escrevendo tipo, e agora chamam-se cliffhangers precisamente porque muitas vezes nessas histórias eles ficavam presos exato. À beira de um penhasco. Mas eu senti isso constantemente de ser uma espécie de uma fuga desesperada, uma luta desesperada pela sobrevivência, que é tenso e que mais ou menos se aguenta durante grande parte do filme, mas eu acho que há partes que são tão longas que perdes esse ritmo. Por exemplo, a parte do Canto Bite do casino, da plana do casino. Diz. Não, eu ia dizer, não senti... Eu ia não perguntar se sentiste tensão. Não, eu não senti tensão nenhuma, não sei se é porque já não me interesso pelos personagens, ou porque mesmo quando as pessoas morrem não há reação, não há tempo para respirar sequer, não sei. Acho que o filme precisava de mais tempo. Mais uns 30 minutos. Uma meia hora só de reações de pessoas. Eles morreram. Vamos lembrá-los. Não, eu não senti a distância como é que se diz? Length?
A duração? Sim, a duração do filme. Eu vi o filme 2 vezes e a segunda vez que vi, a primeira não senti de todo a duração, a segunda vez que vi estava tipo com medo, porque eu sabia que o filme era comprido e quando acabavam as cenas de ação e isso eu ficava, espera, isto agora vai ficar secante agora durante uns minutos, não é? Isto vai ser chato. Mas depois começava uma coisa interessante que, mesmo que não fosse ação, fosse ou muito bem realizada, interessante, como os diálogos entre a Rey e o Kylo Sim. Via Skype. Gostei disso, gostei da Rey nas cavernas misteriosas, muito interessante. Epá, adorei eles irem revelar os pais, não é? Ali no espelho, Sim. e depois não te revelam. Yeah. Epá, fiquei mesmo, sim, obrigado, eu quero estas blue balls e quero a resposta errada. E gostei muito da solução. Ok, então vamos só meter isto tudo dentro do mesmo tema, que é Certo. as perguntas que as pessoas queriam saber desde o primeiro e as respostas que deram aqui, certo? Ok. Portanto, as perguntas são: o que é que aconteceu ao Luke Skywalker, não é? Porque é que coisa? Está satisfatoriamente respondido ou não? Eu gostei de toda a situação com o Kylo Ren, não é? Portanto, com o Luke Ou seja, tu vês aquela cena 3 vezes. Exato, eu gostei disso. E são tipo é tipo as duas perspectivas e depois a verdade. Exato. Pois, isso por acaso, eu não costumo gostar desse tipo de cenas em filmes ou séries. Esta pessoa está a narrar como foi o dia para ela e depois vês do outro, etc. Sim. Eu não gostei disso no Punisher recentemente. Irritou-me. Mas aqui gostei, até porque acho que foram curtas, cada pedacinho. Sim. Eu gosto da solução, é um mal entendido, não é? Pois. E. Mas se formos a ver, sabes o que é que eu reparei muitas vezes no filme? É que, apesar do filme ser Star Wars, há coisas que nunca tinham acontecido em filmes Star Wars. E eu, por exemplo, eu não sei se o Star Wars usa flashbacks. Alguma vez? Interessante. Interessante. Lembras-te? De algum? Se Foi, for não no me lembro. prequel, não estou a Pois, só se ver. nos Por exemplo, e planos de corte. Por exemplo, quando ele está a falar da força e tu vês tipo, as plantinhas a crescer e não sei o que mais, certo? Isso é um mecanismo narrativo que nós estamos todos perfeitamente habituados. Mas não é muito visto em filmes de Star Wars. Interessante. Portanto, quando eu digo que o realizador teve algum cunho, ou seja, ele não estava preso necessariamente pelas regras. Ou seja, imagina, o George Lucas fez isto, só fez isto nestes filmes. Então, eu tenho que me restringir pelas regras Sim. que ele fez, certo? Portanto, porque eu não me estou a lembrar. Mas Corrijam-me nos comentários nos se alguém anos se 70, lembrar. 80, esse tipo de coisas com os florzinhos também era feito, muitas vezes. Não, mas não é, a questão não é essa. A questão é, independentemente de se era usado de forma geral ou não. Mas eu, por acaso, não reparei nisso e achei, isso é bastante... Eu reparei na parte dos cutaways para as flores. É assim, quando estás a perguntar se isso era usado assim, essa técnica é usada desde os anos 20, desde o Eisenstein, certo? Sim. Ele foi, tipo, os russos inventaram. Mas tipo, eu não sei se estava na moda, entre aspas, porque estas coisas vão passando às vezes de moda, que é tipo, isto é hacky, toda a gente usa, isto é uma moda preguiçosa de contar uma história, ou afinal, tipo, alguém descobre como fazer bem e depois volta a estar na moda. Portanto, as modas narrativas vão mudando, não é? Porque as gerações de cineastas vão mudando e eles são influenciados por coisas diferentes. Mas agora, o que é que achaste tu? Desculpa, não, desculpa, só para dizer, porque, por exemplo, ele mantém alguns elementos, por exemplo, aqueles wipes Exato. que são muito Star Wars, mas há outros que eu reparei que não existem nos filmes. Não? Sim, isso é fixe. Sim, estava a dizer. Não, é só sobre a resposta de o que aconteceu ao Luke e a cena dele com o Kylo e isso. Eu achei as coisas com o Luke, o Kylo e a Ren a parte mais forte do filme. Ok, então para ti a parte mais resposta interessante, sobre o que sim. aconteceu com o Luke funcionou? Sim, o facto de ele estar na ilha e ter rejeitado a força e o razão porquê, achei interessante. Ok. Não gostei do final dele, mas... Pois, essa parte dividiu-me também. Então, ok, outra pergunta era, eles apresentam o Snoke como um holograma gigante no primeiro filme. Sim. E neste filme, nas várias cenas do Snoke, tu percebes que ele é um utilizador do lado negro da força muito forte. Ele consegue manipular pessoas via Skype, aparentemente. Exato. O que tu ficas tipo, tu estás habituado a ver, não é? O Darth Vader mesmo esticar a mão mesmo à frente, Yeah. depois. e a esganar a pessoa. E é tipo, se ele desse 2 passos à frente, podia usar a própria mão, não é? Exato. E isto não, isto é tipo, ele
pelo telemóvel ele consegue esganar pessoas. Exato. E depois, obviamente, ele tem um domínio da força, não é? Que ele consegue, ou seja, ler os pensamentos das pessoas e sentir quando elas usam a força, de quando estão na mesma sala, essas coisas todas. Unir duas mentes. Ok, isso para mim, o que eu gostei achei mais interessante neste filme em relação ao tratamento da força é que eu odeio a explicação dos midi-chlorians, das prequelas, porque acho que é tipo, porque é que estás a dar uma razão científica a uma coisa que é espiritual? Exato, e depois fica um bocado Dragon Ball, não é? Tipo, este tem 20, e tu podes ir à net ver quem é que tem mais midi-chlorians. Sério? E é tipo power levels dos vários, tipo, o Imperador tem 19.000, mas o Darth Vader tem 25. Epá, who gives a shit, certo? Tipo, isso não interessa, porque depois as lutas é tipo Dragon Ball, é tipo, quem é que faz mais Force Lightning, não é? Tipo, quem é que chokes more? Não sei, tipo, só estou a usar Dark Side Powers como para exemplo. Mas pronto, mas aqui o Luke passa a explicar que isto é que eu achei interessante, não é uma questão do teu potencial individual, é tipo, a força existe em todo lado. E tu é que tens que, ou seja, não é de dentro para fora, é de fora para dentro, ou seja, ou está em tudo. Certo? Ou seja, existe uma espécie que vem da narrativa, existe uma lógica que vem da narrativa original, que é, bem, a família Skywalker é muito forte e o Anakin nasceu da força e os filhos do Darth Vader são muito fortes porque são filhos do Darth Vader, mesmo que não tenham sido treinados formalmente. Tu tens e por exemplo, o Han Solo não tem, como não é, mas por outro lado ele não é crente, certo? Portanto ele acha que aquilo é superstição e é parvo, e ele confia mais no blaster dele, pelo menos no início, depois é estranho ele continuar com essa perspectiva, mas eu acho que ele muda, não é? Mais à frente. Pelo menos no The Force Awakens já estava mais... Sim, já está. Aliás, é ele que explica a questão da força no Force Awakens. Mas, ou seja, isso é relevante para a revelação seguinte. Nice. Difícil. Aliteração. Wordplay, será? Não. Que é a questão da Rey não ter pais relevantes. Fogo, eu adorei tanto isso. Adorei imensa revelação. Quando Há o gente Kylo em Ren... negação com isto. Não, mas é assim, é possível porque não tiveste um flashback e tu tens a memória da Rey, certo? Exato, mas lá está, tipo, como cada um faz o que quiser. E o J.J. Abrams, volta a seguir, ele vai fazer o E terceiro. Pois, o o Ryan, J.J. Abrams o pode, Ryan ou seja... Johnson já disse, na minha cabeça ela não tem, mas o JJ pode fazer o que quiser. É verdade, Pois. Portanto... Não, isto é fair point. Assim, para mim, eu gosto tanto tematicamente o que isso diz do universo, que é, isto não é sobre realeza. Pois é, não é sobre genética, não é? Não é sobre genética, é sobre tipo, qualquer pessoa pode ser um herói. Então, ok. Porque, ou seja, o Star Wars original é isso, mas é aquela fantasia de eu afinal sou um príncipe, tipo, eu sou... Que era uma fantasia. Sim, exato. Espaço. Claro, mas ou seja, é aquele conto clássico de tipo, tu, como Harry Potter, tu afinal és especial, tu só não sabias, certo? Mas tu nasceste especial, simplesmente alguém tirou-te isso. Exato. Mas tu sempre tiveste esse potencial e tu tens direito a ser um herói porque tu nasceste especial. Pronto, e filosoficamente, claro que eles ambos provam que merecem essa responsabilidade na história. O Darth Vader nasceu um Anakin especial e foi para o lado, tal como o Kylo Ren. Sim, exato. Sim, mas lá estamos. Mas estão a dizer que basta uma pessoa acreditar muito para ter poderes. Não, a força é possível que escolha... é como... Por exemplo, no Rogue One tu tens aqueles gajos, os samurais monges, ou whatever. Sim, ele eles apesar são de não... enormes. São crentes? Yeah. Sim, ele é crente e a força... Sim, não, mais ou menos, porque a força... Protege ele tem uma sorte ridícula, basicamente. Sim, yeah. E tu podes acreditar que aquilo é uma manifestação da força ou não. Não, mas de qualquer maneira, se a point nós estamos a dizer quanto mais és crente tens poderes ou acesso à força, nós não estamos a dizer isso, mas é como na vida real, uma pessoa pode ser um artista incrível de artes marciais e os pais comiam batatas fritas todos os dias, ou não tinham talento, ou tu podes desenhar muito bem, é vida real, não é? Ou seja, é mais tu quereres e tentares fazer uma coisa e não só
tipo, ok, os teus pais eram bons, o que quer dizer que tu és bom? Ou seja, Sim. Porque também nos prequels nós tínhamos tipo 300 e tal Jedis, que de certeza Sim. não vinham todos de exato, não vinham reis e rainhas. mais ou menos, porque eles estão a dizer que nas prequelas eles dizem que as pessoas têm, tipo, há uns que têm micróbios mágicos e outros que não têm micróbios mágicos. Certo. E Se calhar isso ela tem é muitos micróbios, não sei. Pronto, eles entretanto eles explicaram que arranjaram uma explicação dentro do canon porque que as pessoas mais fortes têm mais midichlorians. É que os midichlorians são formas de vida que são atraídas pela força boa. e não que causam a força. Pois, não é Ou seja, genética... é ao contrário. Tipo, Certo. Isso é caro. pronto. Nerdice, eu sei. Mas pronto, eu gosto do facto dela não ser filha de ninguém, porque isso diz que, ou seja, a força só estar nas pessoas que são geneticamente capazes de coisa, diz que existem pessoas que nascem melhores umas que as outras. A Rey não ter pais especiais e mesmo assim conseguir estar ao nível do filho do Han Solo e da Leia, ou ter pelo menos o mesmo potencial, a mim diz-me que qualquer pessoa pode ser um herói, um herói. E depois no fim tu vês aquele puto a puxar a vassoura a si e tu pensas, sim, ok, sim, tipo até uns putos escravos, bem, tal como o Anakin, até um puto escravo pode ser um herói da rebelião no futuro e não sei mais. Portanto, tipo, filosoficamente, ideologicamente eu gosto muito. Eu adoro. E sinceramente, como as pessoas obcecaram com... Porque é desde o Darth Vader, não é, que toda a gente tem que estar relacionada com toda a gente, porque isso é um twist que as pessoas adoram. Pois. Não é? Existiam elementos dentro da história que te davam a entender que podia ser coisa. E eu acho que muitos fãs ficaram chateados porque tipo, não era um pedaço de minúcia, não é? Tipo trivia obscura que eles conseguiam perceber logicamente quem é que eram os pais dela, e as pessoas tinham teorias do Obi-Wan, Snoke, Luke. Pois. Pá, Mas ao ponto é que já não havia uma resposta certa, não é? Tipo que eu não sei qual é que seria a resposta certa para os fãs. Tipo, se ela fosse filha do Luke ou filha do neta do Obi-Wan ou já ias desiludir sempre alguém. Exatamente, pois. Mas eu acho que sinceramente isto é a melhor opção. De longe, porque para já, número 1, bem ou mal ficaram surpreendidos. Certo? Se o objetivo era tipo, que twist, um spoiler, whatever, ficaram surpreendidos. E depois, tipo, o facto de cada vez que as pessoas são aparentadas, eu acho que isso reduz o tamanho do universo e é uma galáxia. Não é? Tipo, são milhares de planetas e milhares de raças e milhões, bilhões, trilhões de famílias. Porque que se é só... Não é? Porque que toda a gente é aparentada? Eles são rednecks do espaço. Tipo, exato. Que estranho. Pronto. Além do mais, depois as pessoas que estão a shippar o Rey e o Kylo... A Rey e o Kylo, tipo, aquilo já estava com incestuous undertones na cabeça de muita gente. Pois. E para isso já chega ao Game of Thrones. Certo. Tipo, fico feliz, nem que seja por causa disso, que eu sinto que a nossa sociedade está cada vez mais a querer validar o incesto através da ficção. E não estou down, para isso. Ok. Pronto, não sei. Tu achaste, o que achaste sobre os pais da Rey não serem especiais? Sei lá. Sinceramente já não sei. Ok. Eu estou contente que ela não é filha de ninguém assim que a gente já conhece na história, mas ao mesmo tempo não fico contente com a resposta, não sei. Acho estranho ela ter tanto poder e não ser ninguém. Isso era uma crítica mas ela é alguém, pois. Não? Ela é a primeira Rey. Percebes? Tipo, tem que começar em algum lado. Certo. Não, e eu, por exemplo, as pessoas queixaram-se muito no Force Awakens que ela era tipo muito poderosa, que ela sabia fazer as coisas todas sem ser ensinada, e eu acho que ela, no Force Awakens eu acho que ela é ensinada indiretamente pelo Kylo Ren, mas a questão é, ela já no início era uma lutadora, tipo, ela sobreviveu como criança naquele planeta horrível, cheio de bandidos e pilhadores e sabe-se lá, e animais selvagens do deserto ou o que for, e ela conseguiu sobreviver sozinha e isso basicamente treinou durante uma vida inteira. Agora, não necessariamente nos caminhos da força, mas é tipo o ovo de Colombo. A partir do momento em que tu vês alguém fazer, sabes que é possível, portanto, e ela acredita em si de tal maneira que eu acredito que ela consiga de chegar às coisas dessa maneira, mas claro que ela tem que ter imensa potencial para a força, ou seja, o que isso quer dizer.
Mais questões? Sim, ou... não, ainda não falámos do Snoke. Snoke. Saltámos um bocado aqui porque era relevante, mas... Bora, Snoke é fixe. Ok, quem é que é o Snoke? É assim, É relevante? Eu quero saber mais coisas sobre o Snoke, sem dúvida. Quero saber ainda como é que ele chegou ao poder, se há uma espécie toda de velhotes Ele com a cara... supostamente é um extraterrestre, ele não é humano. Pois, que é estranho, porque ele podia ser humano, porque ele não é um extraterrestre assim tão estranho. Pois, mas eu gostava de ver mais sobre o Snoke e eu acredito que o J.J. Abrams traga isso no próximo. Mas gostei muito de ele ser executado e cortado ao meio. Assim. Epá, adorei, fiquei super feliz. Porque mais uma vez, tu acho que estás à espera de ver, talvez no terceiro, a batalha épica, que é o Snoke contra... Ou seja, ver o Darth Vader contra o Imperador outra vez, pois, e certo, o Luke Skywalker exato. contra o Kylo e a Rey ali contra o sim. Snoke, Yeah. e uma batalha épica, ele tem bué de poderes e não sei o quê. Não, fuck you, ele é cortado ao meio porque subestima o Kylo imenso. Mas eu achei inteligente porque no sentido de lá está, ele tinha demasiados midichlorians, o Snoke. Portanto, numa batalha de força, não é? Quando eu uso o meu Taz do Kylo Ren e o meu Taz da Rey contra o Taz do Snoke, não consigo. Pois, claro. Se Portanto, ele consegue tipo, abafar abaixo, tipo, mandar o General Hux assim ao chão, tipo, aqui, anos de luz de distância, o que é que ele faz numa luta? Ele tem que ser assassinado assim de repente, tem que ser. Pois, tem que ser à traição, certo? Que aliás é o caminho Sith, não é? Tipo, é a tradição Sith. Certo. E sendo que o Snoke não é um Sith, não é? Pois, eles dizem que não, interessante. mas acaba por inserir-se na tradição, não é? No sentido Pois, tem lá o seu tem um aprendiz, formando, não é? Exato, e é traído pelo aprendiz e Eles morre. adoram, os Sith adoram ser traídos. Os Sith adoram ser traídos. É a maneira como acontece. O que achaste é de que o Snoke? Yeah. Achei interessante o facto de, morrer assim. Foi no início, muito no início. Foi a meio do filme. Tipo a meio. Tipo, é o ponto meio do fim. Pronto, não foi no fim. Sim. Achei interessante, sim, gostei, mas não senti assim a vitória, não sei. Como eu não. Sei lá. Eu para já tipo, acho um erro enorme esta trilogia começar novamente com o Resistance e First Order e não sei o que. Faz reset, tipo. Basicamente, sim. E pronto, gostava de saber mais como é que isto chegou a ser, como é que eles tinham um planeta Death Star no Force o Star Killer Base. Nós vamos ter o Rogue 2 para nos mostrar o que é que Yeah. aconteceu. Não, porque há muitas perguntas por responder, não é? Como é que a First Order em 30 anos Portanto, se tornou a First Order? sim, quando me mataram não fiquei tipo, foi tipo, ok, pronto, está bem. O que me fez pensar foi tipo, em relação tipo, ao Snoke, é que eu quero saber de onde é que quero saber de onde é que ele veio, mas o que o filme está a dizer é que não é importante quem é que ele é, aliás, tal como nada do passado é importante. Isso é tipo uma fala do Kylo Ren, praticamente. Não, tens que matar o passado, eles estão sempre a dizer isso. E o próprio Luke Skywalker percebe-se que o passado não tem as respostas. O passado não tem as respostas para o futuro. E do ponto de vista do que é o franchise Star Wars, tipo, eles não podem depender isto não pode ser a história do Luke, da Leia, infelizmente, da Leia, não é? Pronto, isso correu mal, não é? No sentido, foi uma perda para toda a gente. Eu tenho imensa pena da Carrie Fisher ter morrido, mas eu acho que eles estavam a contar, pelo que eu percebi, eles estavam a contar muito mais, ou seja, o primeiro filme seria o Han Solo, o segundo filme seria o Luke Skywalker e o terceiro filme seria a Leia. Pois. E pronto, vamos ver? Eles já disseram que ela não vai. Não tem tipo nenhuma footage usável, utilizável. Isso se calhar tem, mas queres que ela. Eu adorava essa prova de Jim Henson. E a voz era o Frank Oz. Mas pronto, que vocês querem tipo embalsamá-la. Não. Okay. Temos mais questões, respostas, blá blá blá? Tenho. Era mais que então Snoke, Rey, Parents. Sim, não, mas desculpa, só para esta questão do Snoke, sim. Que é tipo, eu quero saber, mas por exemplo, e a First Order também quer saber de onde é que veio, porque para mim, e eu concordo que eu acho que o ângulo deles foi errado, porque eu preferia muito mais ter sabido um bocadinho do que era a New Republic e ter a First Order como uns terroristas, ou seja, tipo, inverter os papéis no primeiro. E eu vi alguém mandar esta teoria que eu achei, não é teoria, tipo um fantasy book, tipo uma reescrita, tipo, e se tivesse sido assim, da Star Killer Base ou da nova Death Star ter sido, tipo, imagina a New Republic a cair, tipo, em tentação e a dizer, se calhar nós por questões de segurança temos que criar a nossa própria Death Star
para nos protegermos de outras ameaças, porque a nova República é frágil, não é? Está a começar e não sei quantos, e ainda há forças imperiais scattered ou outro tipo de sindicatos criminosos ou whatever. Portanto, nós precisamos da nossa própria Death Star para manter a ordem. Imagina, eles constroem a Death Star e depois os terroristas tomam controle e viram contra aquilo. Pá, isso é espetacular. Era ótimo. É tipo reverse New Hope, não é? Tinha sido ótimo. E pronto, teria sido coisa. O problema é, o primeiro filme tinha de ter sido Subvert Expectations. Não, o problema é que não podia ter sido. As pessoas já estavam tão queimadas. Acho eu que as pessoas estavam tão queimadas das prequelas. Tinham que ser Foi subvert. safe. Tinha que ter sido tipo aquele cozy, né? Aquela mantinha. É tudo Isto igual. vai ser prequel. Lembras de Star Wars? Isto é Star Tem Wars. Stormtroopers. Voltou, né? E a Leia está a fugir. Sim, uau. Né? Tipo, lembram-se de Star Wars? Era isto. Remember? Pronto, exato. E este aqui é o que pode. Ou seja, eles apresentaram personagens no primeiro. E é sempre difícil, porque, por exemplo, estou-me a lembrar do Game of Thrones, porque tu obviamente preocupas-te muito mais com as personagens que tu conheces desde a primeira temporada do que aquelas que foram sendo apresentadas depois, porque já passaste, tipo, para já tens o cérebro a dizer-te, estas é que são as personagens principais. Pois. E esse é que é o problema das sequelas, desta trilogia, é que eles estão-te a dizer, tipo, ok, o Han Solo, o Luke Skywalker e a Leia são bem importantes, e como são os personagens que tu conheces antes, são os personagens com os quais tu te preocupas mais, não é? Só que, pronto, e tens lá o Chewbacca e o R2-D2 e não sei o que mais, eles continuam todos lá. Agora, o problema é que tu, para teres futuro, tens que fazer com que as pessoas se preocupem com as novas personagens. Exato. Mas isso funcionou comigo no Force Awakens e eu fiquei mais interessada nas personagens novas do que os antigos. Até não gostei de ver o Han Solo patético e eu sou fã, né? Mas eu preferia não ver essas personagens velhas e tive de ficar com as novas e eu achei interessante. Mas depois neste filme já não me preocupei com eles. Eu acho que o problema deste filme é que tu vês os teus heróis a falhar muito. Mas eu estou a dizer, o problema é em termos do que é que nós esperamos de um filme, certo? Tu mesmo quando muitas vezes pensas que vais ter aquele momento tipo, que fixe, a minha personagem está... Tipo, mesmo quando tens a ver, tipo, o Poe Dameron conseguiu destruir o Coraçado, mas ao custo dos bombardeiros todos. Eu adoro e não sei o Poe Dameron, mas ele é o pior. Ele é o pior. Toda a gente morre por causa dele. Ok, então vamos falar um bocadinho do Poe Dameron. Tipo, o arco dele é... Isto é estranho para um filme, porque normalmente é tipo, tens que ser crítico em relação às figuras da autoridade, que costuma ser a mensagem. Aqui não, aqui é tipo, não, tens que saber que, número um, eu estou a tentar dar o spin positivo disto, que é, não é só tens que respeitar criticamente as autoridades, tens que confiar nas autoridades, porque acho que não é necessariamente uma boa mensagem, mas acho que a lição dele é de humildade, é ele perceber que, número um, não se resolve tudo à batatada, e número dois, ele não sabe tudo. Pronto. Eu sei que tu tens opiniões sobre... Cristina, eu sei que tu tens opiniões sobre... Tipo, ele não sabe tudo porque a Holdo não lhe conta. E eu percebo. Há aquela discussão que... mas ela podia achar que havia alguém... mas eles não falam sobre isso no filme. Estás a dizer um depois espião, falam tipo... que ela sabia que era a nave que estava a seguir a nave. Ou lá o que foi a explicação. Nem sequer foi um espião. Por isso é que eu não entendi porque é que ela simplesmente não falou. A questão não foi ela pensar que havia um espião porque não falava. Mas eu, por acaso, eu achei que isso está justificado com as cenas em si, com a ação das cenas. Tipo, o Poe Dameron, ele está tipo a ser ali irritante. Exato. E tipo agressivo. É tipo, tu és uma traidora, não sei o quê. Epá, E é tipo, porque é que ela não tem que prestar... Pois, tipo, não tem que dar justificações eu acho que a um inferior dela. Pois. E acho que ela também não imaginou, subestimou o Poe Dameron, que ele ia estragar tudo a fazer a sua missão lateral, não é? Sim. Mas ela continua a gostar dele. Sim, isso é verdade. Sim. Porquê é que não foi o 3CPO a ficar na nave e a... Ok, isso é uma dúvida que eu tenho. Mas é que a questão... Não, mas é que nem precisa... Por exemplo, eles não conseguem controlar as naves remotamente? Ou... Não há internet. Pois não. Não, depois tu precisas de droids para controlar as naves. Sim, precisas do computador que está no droid para controlar a nave. Mas pronto, era o 3CPO, certo? C-3PO. C-3PO. Sim. 3CPO. Sim. Como é que se diz? Qual é a verdade? C-3PO. 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 Yeah. Mas eles aqui dizem só 3PO, não é? Sim. Sempre. Mas isso é tipo Mas é alcunha, diminutivo. tipo 3PO. Ok. Yeah. Nickname. Tipo, tira uma letra. Sim. É uma alcunha. Pronto. Tal como em Espanha o Arturito é Arturito. Arturito. Sim. True story. É o som que ele faz. Eles trocam os bips por ai.
Não, é tipo, a Leia Sim. diz: eu não quero mais perdas. Sim, mas é não tipo, pode haver. ok, para já, em termos do arco da história, eu acredito. Tipo, teria sido um bom fim para a Leia. O quê? Morrer Em vez de ali? ser a Holdo. Sim. Não gosto. Ok. Sim. Não gosto. Queres- Mas por acaso não estou a pensar do ponto de storytelling, não estou a pensar do ponto lógico, estou só a pensar que adoro toda a gente pensar que a Leia ia morrer e ela Pois. não morrer. Não, eu acho bem. Fico tão. Eu acho. Adoro, é a definição de não dar aquilo que as pessoas têm a certeza que vai acontecer e não. Então Sim. tu gostas simplesmente de lixar as pessoas. Tu não queres Epá, saber os se fãzinhos de ficava bom os fãzinhos na de Star história Wars ou não. ficam Podem- muito contentes. podem- Era só porque podem as pessoas lixar. ficaram chateadas, portanto fixe. Epá, não, as pessoas ficam chateadas. As pessoas estão à espera de uma coisa, têm a certeza que uma coisa vai acontecer e o filme tem as Yeah. balls de não fazer Mas isso. eu digo uma coisa, que é, eu fico feliz com uma pessoa que era fã, não é? E ela tem uma carreira incrível, era uma ótima escritora e script doctor. Muitas das falas dela foi ela que fez, tipo as falas com piada e não, foi ela própria que fez, que ela fazia muito isso. Mas epá, acho que me ia ter gostado, gostado muito de vê-la morrer no on-screen. Eu tinha pensado já como é que Costumo vê-la a ser sugada. depois quando pensavas que ela. Quando eu pensava que- Sim, eu tinha pensado como é que se faz a morte da Leia tastefully. Exato. Tipo, como? É que eu não faço Não ideia há como. maneira. Para mim, ela tipo vive para sempre. Pois, Simplesmente a história já não é sobre ela e tu fazes o episódio 9 sem. pois, o Fast and the Furious fez isso com o personagem do Paul Sim, Walker, não é? ia Que é chegar. tipo, Ela vai num não, TIE é Fighter. assim. Num TIE Fighter, não, no X-Wing, tipo. When I see you again. E ela vai tipo, não no Millennium Falcon, a olhar pela janela. Yeah. Não, epá, é porque é muito difícil fazer tasteful morte de um ator beloved, não é? Ou de qualquer ator morto, não é? sim. É muito difícil. Eu não sei como é que eu faria. Eu gostava de tivesse sido ela simplesmente porque isso quer dizer que não existia Holdo e não existia aquele subplot de Rose e o Finn e essa treta toda. Para mim esse subplot podia não existir. O casino podia não existir, não é? Sim. Já vamos aí, vamos só falar Não antes, fez como nada. ainda estamos na Leia. Concluíste o teu assunto sobre o Paul Dameron ou não? Sim. Acho O arco. que. Não, para a questão do arco, tipo. Pá, é frustrante para ele. Eu até acho que a questão da Holdo, tipo, eu acho que é quase tipo que nós estamos a ver da perspectiva dele, e então da perspectiva dele tu queres torcer por ele, e então parece que a Holdo está a ser muito injusta, e a verdade é que ele está um bocado a pedi-las em termos de, tipo, ele está a ser insubordinado, Sim. o que faz com que, tipo, se ela lhe respondesse, isso ia minar a sua Pois. própria autoridade, acho eu. Eu até achei que ela tinha boa paciência, tipo, ela nunca Pois, se passa sim, com claro. ele quando é acusada de traição, não é? É porque ele é giro, é o Oscar Isaac. Ele é bastante atraente. Aliás, as duas estão-se a babar por ele completamente. Pronto. Mas a Cristina encolheu os ombros tipo, claro. Ok, mas eu queria só voltar aqui à Leia. Portanto, quando ela. Eu acho que é um ótimo momento quando tu vês o caça do Kylo Ren a ir em direção à ponte da nave do principal dos rebeldes. Ou ainda são a resistência ou já são os rebeldes? Eu não me lembro. É a existência. Supostamente é a resistência. Spark that lights the fire that The Resistant. puts the fireplace on. For the Resistant. Put the lime and the coconut. Yeah. Não, acho que são a resistência, não é? The leg bone connects to the... Ok, Yeah. pronto. É o Resistance. Sim. Ele vai disparar Ele vai sobre disparar a e Leia. depois ele hesita e depois é o caça ao lado. Exato. Tipo o Jeff da First Order que dispara sobre... e Yeah, eu adorei isso. Yay! Mata um Akbar. Exato. Não, mas eu gostei muito da hesitação dele porque um grande arco da história é tipo Yeah. se ele está completamente E do depois lado negro ou do lado morreu e para mim ficava já aí. Ela morria e pronto, faz parte, Pá, é tinha-me guerra. sentido muito mal se tivesse sido aí porque eu Adorava. Portanto, gostaste dela voar para o... adorei. Ótimo. Fucking love it. Sim. É bué da polémica isso, porque muitas pessoas estão chateadas porque ela não... Tu nunca vês a Leia a usar a força, Certo. E eu penso, ok, isto é o último filme dela e eu fico tipo, eles dizem nos outros filmes que ela é tão poderosa quanto o Luke, Ok. tipo, não está treinada, e aquilo é tipo um momento de instinto. É tipo, pá, se tu consegues puxar coisas para ti, consegues puxar-te para Sim, é coisas. desespero. E é tipo ela, pá, é um momento super badass. Bem, Para sim, mim. eu não gostei por causa disso, para ela ter poderes assim de repente, uma coisa assim, pá, é giro. Não gostei porque para mim foi bem silly. Ok. A cena toda, tipo, sei lá, achei. Vocês compararam com Mary O visual, Poppins. yeah, foi mesmo bem Superman. E depois foi facto que ninguém, tipo, depois não há payoff, não há reação nenhuma. O filme, tipo, basicamente volta de zero
tipo, podia não existir essa parte e não fazer diferença nenhuma no filme. E isso irrita-me imenso. A mim faz-me diferença porque para mim é tipo um momento que coroa a Leia como super badass. Que é tipo, ela sobreviveu a ser lançada tipo ao vácuo. Tipo, é um momento bem badass. Tipo no papel, tipo, é um momento bem badass. Eu só quero voltar a lembrar que morreu o Almirante Akbar. Pois é, ninguém também E tipo, não há um momento para pronto, sentir a morte dele. Tipo, é tipo numa throwaway line, tu não o vês realmente a morrer. Mas isso é o tema do filme todo. Não há momentos para respirar, para sentir. Pois. As coisas já acontecem e segue-se em frente. E... Mas eu percebo que é tipo, se calhar, acho que me disseste uma vez, estávamos a falar e tu disseste tipo, ninguém reagiu a ela usar a força. Sim, não há. Não se fala sobre isso depois, não. Sei lá, isso é um momento épico. Eu, se calhar, eu gostava era ter visto as pessoas rir, what the fuck was that? E não sei o quê. E depois eu começava tipo a digerir, what the fuck was that? Tipo, e não sei as pessoas à eu nem volta... sequer tive a oportunidade de sentir. Foi tipo, e depois segues em frente. E depois, só depois de sair é que tipo, não, mas what the fuck was that shit? Tipo, não sei. Tipo um plano do Finn olhar pela janela e dizer wow. Não, que horror. Não, ok, queres saber a minha perspectiva sobre a Flying Leia? Sim. Eu, para já... Pensavas que era Space Farts. Sim, pensava que era Space Farts. Não é isso. Isso é como tu descreves. Mas eu como ignorante de Star Wars, eu vi a trilogia original, não gosto, etc. Não conheço o universo bem. Sempre assumi que a Leia não tinha qualquer força. Sim. Ela tem alguma força. Ela sentia, ou pensamentos, ou qualquer Depois ela, quando alguém morre, ela tipo... Ela sentiu quando o Han E ela Solo conseguiu morreu. falar, acho que uma vez com o Luke, por pensamentos, É tipo possível. telepatia. Ok. Não te esqueças do leite. E ele... É isso. Leia. Leite. Sim. Ok, então eu não sabia que ela tinha poderes e a maneira como é filmado, de facto aquilo é tão magically coisa que eu achei que aquilo é tipo ela estás no espaço e se alguém te propela um bocadinho sim. É tipo alguém, achas que alguém empurrou um bocadinho. Não, acho que ela faz assim, não é? Então vai. Conseguiu lançar-se. Não, é Space Fart porque ela não se perde, Não, começou quando morre. Sim, liberta gases. Mas ela não morreu, ela está viva. O mas ela está vácuo quase faz no com fim. que ela expila gases. Mas ela não está bem numa zona de vácuo, não é? Porque eles abrem a porta e não há counter vácuo. Porque isso é o Tens Force. Ela também está a usar o Force. Não. Tens dali... um campo de força. Tens um campo de força à volta do... É o que eu estou a dizer, é Force. É um... Force tipo field. um dome ou é... Não sei. Okay. Mas a questão... Mas, por exemplo, tu estás habituado a uma certa representação de como é que o vácuo funciona. Tipo, é violento. Pois, mas acho que na realidade não é bem assim. Mas, Pois, mas não me interessa. A questão é, tipo, as cenas no espaço de Star Wars não funcionam como na vida Exato, real. exato. Tens som, tens gravidade no espaço, exato. as bombas... Ele tem que deixar cair as bombas. Pensaste nisso, dos bombardeiros? Não, eles deixam cair as bombas no espaço. Mas aquilo não dispara, não sei. Não, caem. aquilo é tipo, abre aquilo que Elas caem. Pois não faz sentido. Então, se bem que o coraçado é tão grande que tem... Assim, tudo tem a sua gravidade própria, mas... Mas acho que o coraçado não atrai... Não sei, aquilo é tipo... Vamos dizer que é ímãs. Eles têm hyperdrive também. Ok. Também... Yeah. Ok, tu pensas disso, porque é que eles precisam de bombardeiros? Porque é que eles não mandam bombas por hyperdrive por cima de um... a fazer hyperdrive também. Mandam fotões também, não é? Tipo... Eles também têm. Portanto, podiam fazer agora... Isto é um canhão de hyperdrive. Suicide, Kamikaze. True. Né? Pronto. O Paul Dameron é um suicida. Quer dizer, ele comanda Suicide Squad. Yeah, O Finn, ele suicida outras pessoas. E o Finn tenta fazer o mesmo e a Rose não deixa. Ok, espera, vamos só voltar aqui atrás. Então tu achaste que não era a força? Sim, apesar de sabes qual é a minha perspectiva? Eu disse isto antes, que é... Se tu visses a irmã do Ronaldo a marcar tipo um ganda gol, tu estranhavas? Sim. Ou pensavas que é tipo, kinda makes sense? Fazia isso. Fazia, para não quer saber de futebol. Kind of makes sense, yeah. É tipo, okay, tipo não estavas à espera. Não, eu compro isso. Mas é tipo, ok, tá bom. Assim, depois de me terem dito, não, está tipo, é confirmado que era a força, eu tipo, ok, mas na altura não pensei. Eu nunca não achei que era a força, certo. mas isso é porque, tipo, na minha cabeça a Leia... Sure. Mas lá está, a informação fora do filme, o filme tem que valer por si, de certa maneira, apesar disto ser serializado, não é? Não, mas ela de facto tem a force no filme, sim, não é? sim, e mesmo no anterior, sim. Pronto, eu é que não... Ok, nós já estávamos a saltar por outro assunto, que é os suicídios, tentativas de suicídio, sim. várias, algumas com mais sucesso que outras. Portanto, como líder, sabemos que o Poe é capaz de suicidar os outros. Exato. Incluindo, portanto, o Finn, até certo ponto, pensa, tipo, é tão inspirado pela ideia de conseguir destruir aquele pseudo Death Star Battering Ram. Ram. Isso é uma ideia fantástica. Por favor, ele ia ter conseguido.
Ou não? Não, acho que não ia ter efeito. Pois não. eu acho que aquilo ia ter sido para nada. É tipo, Não, yeah, isso é tipo Independence Day. Sim, ou seja, ele mandava-se lá para dentro Yeah. e coisa. Eu achei mesmo que o Finn ia morrer ali. eu também. Yeah, E por isso gostava fiquei mesmo tanto. triste quando ele não morreu. Porque Quando eu- a Rose salvou, pronto, passei. É que- Não, a personagem dela era-me indiferente, passei a detestar depois disso. Ok, Eu gosto tipo, eu achei da que o salto até tipo, o amor vai-nos salvar. Assim, Sim. eu achei isso um bocado. We will not win tu by- levaste um traumatismo craniano aqui quando, não me pareceu que estavas bem, Rose. Mas eu fiquei. Houve pessoas que ficaram tipo, bué chocadas com esse momento, tipo, disseram, então, mas ela pôs toda a gente em perigo e tipo, Yeah. não serviu para nada, tipo, e ela está a dizer aquelas coisas do amor vai-nos salvar enquanto eles estão a destruir. Yeah. Tipo, em fundo consegues ver tipo, o canhão a disparar. Yeah. Isso, tipo, nada disso me fez confusão, certo? Tipo, eu simplesmente fiquei um bocado desiludido porque eu achava que eles iam ter os tomates de matar o Finn Yeah. e fazia sentido na história, porque é tipo, tu no início ele ainda parece um. Tipo, ele não é um cobarde, mas ele tem claramente PTSD, não é? Tipo, stress É um pós-traumático. deserter, né? Pois, exato. E E, era a cena, giro, sim, e ele estava ser- disposto. E quando tu vês a primeira interação dele e da Rose, parece que é ele a tentar fugir realmente. Mesmo que ele diga que é para salvar a Rey, eu acho que ele ainda é um cobarde, não é? Tipo, Sim. ele acha que ele é corajoso para salvar os novos amigos que fez, mas tipo, em termos de autopreservação, tipo, ele olha para aquela situação e não consegue ter esperança como os outros conseguem ter esperança. Yeah. Porque ele vem de um mundo sem esperança, não é? Tipo, ele vem da First Order, ele vem de um mundo sem esperança. Agora, eu achei que isso fazia mais sentido, tipo, ele subitamente tipo, descobrir, ok, tipo, sim, vale a pena sacrificar-nos pelo bem maior, não sei quantos. E se calhar o que eles estão a dizer é estranho porque tu pensas, tipo, então afinal não vale a pena sacrificar-nos pelo bem maior, mas depois, tipo, o Luke sacrifica-se pelo bem maior. Certo. E então é tipo, não vale a pena os novos sacrificarem-se pelo bem maior. Eu fico tipo, temático. Aí eu começo a ficar tipo, Yeah. tipo, será que vale a pena ler isto? mensagens. Isto é suposto ser a mensagem ou não? Pronto. Pois. Então, já que estamos no Finn, Canto Bight, Pois. Planeta Casino. Assim, tipo, é divertido-esco, não é? Tipo, tens piadinhas, tens Um lá bocado um prequels. né? bocado de Pois, prequel, não é? isso. Pois. Eu gosto muito do design de tudo, Certo. certo? Eu gosto da ideia de ir a um planeta casino, encontrar um hacker, pá, tudo bem, certo? E não tenho qualquer problema com a direção de as coisas correm mal no casino, eles vão para a prisão e encontram um hacker na prisão. Yeah. Coisa- Eu também não. nada, para mim não tenho problema nenhum com isso. Problemas que eu tenho, isto não tem nada a ver com o filme, tem a ver com tipo o que eu imaginei assim que eles estavam num planeta casino. Que é, tu estás num planeta casino e não tens tipo uma cena de tipo, se nós ganharmos, tu vens connosco. Estás a ver? Tipo uma cena pá, qualquer, tipo, mesmo que tens tipo o Finn a dizer tipo, ok, vou usar a força porque tu tens esse momento dos dados nas prequelas e é, tipo, ele vai usar, ele não tem a força, então tipo, ele não consegue mexer os dados e que é tipo, que eles dizem o que é que estás a tentar fazer, ou whatever, tipo, ele está a tentar fazer batota e se calhar mandam-no para a prisão e o hacker não quer ter nada a ver com eles e whatever. E tu nem quer. E tipo, eu nunca percebi muito bem, eu acho que é claro no filme que eles iam conhecer um hacker e depois conheceram outro, mas, ou Slicer, como eles chamam no Star Wars, I guess. Mas tipo, quando eu estava a ver o filme eu achava que era tipo o mesmo, porque a mim tipo, a direção da história é tipo, a Maz Kanata manda-os ir buscar um hackerman e eu achei que tipo, que o gajo no casino com a flor na lapela Era um red flower herring. era um red herring, porque é tipo, imagina, aquilo é um casino, portanto ele pode perfeitamente ter pedido da joia e o outro gajo e aquilo era um gajo que tinha Certo, ficado com a joia. certo. Claro que isso não é dito lá, certo? Sim, Mas, sim. estás a ver, eu, na minha cabeça, tipo, o Benício da altura simplesmente era o gajo anyway. Pois. Eu tinha entendido que o Damas era o James Bond e que o Gambit foi uma sorte. Pois, por acaso. ok. Yeah. E tu, thoughts sobre os hackers? Gostaram do Benício? Eu gostei do Benício, yeah. Não adorei gaguejar, mas ok, tudo bem. Não, yeah, podia não ter. Podia não ter. É tipo, ok, tudo bem, tens de ter um maneirismo para ser memorável e as pessoas acho que gostavam. Mas ele já está memorável antes do, Eu acho que ele era antes do memorável, gaguejar, sim. ele já tem ali Pois. todo aquele estilo. É um Gambitzinho, não é? Um old Sim, man sim. Gambit, Sim, mais ou menos. sim. Um, E trai-os, não é? Tipo, lá está, tal como o Lando Calrissian Yeah. trai o... Mas eu gostei pessoas de, mais uma vez, tipo, pronto, o filme também é um bocado sobre as zonas cinzentas, Uhum. não é? E sobre o que é bom e o que é mau realmente. E Eles ali dizem, tipo, eles vendem
tipo, eles vendem aos bons. Pois, e quem aos faz maus. ali dinheiro recebe dinheiro dos maus e dos O bons. que interessa é que haja guerra, não é? Pois, certo. Mas gostei de. Pronto, ele é tipo sneaky, só que depois ajuda-os, só que ele só vai se aceitar o tesouro dela, da irmã. Sim, tu pensas que Mas na verdade é só para ser útil e ele devolve e é fofinho. Sim. Só que depois trai. É tipo, pois, e é tipo. Mas eu percebo isso, eu gostei. Sim. Eu acho que tipo, não é que ele seja mau, é só tipo um instinto de sobrevivência demasiado apurado. Yeah. Coisas que me fizeram confusão em Canto Bight. Epá, a cena dos cavalos eu dispensava. Eu gostei tanto. dos cavalos. São Porque fofinhos. tipo, eu percebo que estás a tentar fazer uma mensagem tipo, coitadinhos dos animais, eles maltratam animais, portanto eles são maus, e eles maltratam crianças, portanto eles são maus. Certo? Tipo, eu não tenho nada contra tu contrastares tipo, a riqueza obscena no casino e tipo, pobreza que coexiste, não sei o que mais, nada contra isso. O meu problema é que tens esta coisa toda sobre libertar os animais e a Rose era daquele planeta ou não? Tipo, eu não percebi. Acho que não era daquele planeta. Acho que ela não diz tipo um outro Ela sítio. diz que nunca os viu ou não, porque eu já não me lembro bem disso. O quê? Sei bem, Quem é eu os sei cavalos? Porque ela diz que ela não queria vir a Canto Bight porque tipo, dá a ideia que ela e a irmã tinham sido escravas naquele planeta ou não. Eu não percebi qualquer interpretei coisa isso. assim, não sei. Interpretei que elas eram de outro planeta. Mas ela sempre quis Parecido. ver aqueles cavalos ao vivo. Pois. Portanto, não sei. Pois. Mas ela podia ser daquela planeta e não ser daquelas crianças, Pois, não é? exato. Não Sim, devia ser sim. os Eu únicos fiquei com um escravos. bocado com a ideia que seria, mas posso ter impressão. O que me fez confusão foi, portanto, eles destroem tipo meio casino, não é? Tipo, fazem uma grande destruição ali e depois quando, tipo, bem, ao menos tipo, mostrámos eles como é que é e ela tipo, liberta um cavalo, tipo, tira uma cela a um cavalo e diz, não, agora é que valeu a pena. E a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, eles não destruíram nada, tipo, concretamente, certo? Sim. Tipo, o sistema continua lá. Sim. Que é umas E aqui- obras. E aqueles, sim, é umas obras e depois eles são ricos, portanto, whatever, é só dinheiro. E depois aqueles cavalos não são apanhados naquele dia, são apanhados passado 2 dias Yeah. ou são apanhados outros. E as crianças foram E as que espancadas. foram castigadas, exato. Claro. Yeah. Portanto, tipo, Mas, valeu pronto, a pena? crianças. Tipo, não. Não, e depois pronto, levam o hacker que revela Sim, que os não- planos, que é por causa dele, por causa desse plano do Finn, que explodem uma data de naves e perseguem a Leia até Sim, ao... eles custam. Exato, o Pá, plano foi deles um faz-lhes plot. custar. Pá, eu fiquei. Tipo, eu sei que esse momento era suposto ter dado alguma closure àquela história, mas eu fico tipo, não, porque Não, tipo, não, para não. mim é tão aparente. Tipo, mesmo que tu queres dizer, tipo, os cavalos fugiram pela floresta. E, tipo, não, os outros têm naves. Tipo, têm naves e têm holofotes e têm sensores e não sei o que é. Tipo, pá. Tipo, não, aqueles cavalos não vão estar bem. Vocês não resolveram nada, quanto muito só pioraram a vida das pessoas que estavam lá, porque agora Alguém vai ter que pagar por... alguém vai ter que pagar por aquilo. Yeah. Não é? Tipo, vão mais escravos ter que suar para reconstruir os casinos. Pá, Yeah. tem uns gags giros, não é? Do BB-8. Depois o outro põe moedas no BB-8, não é? Yeah, pois é isso. ok. E ele está sempre a fazer clink, clink, clink quando está a andar e depois a tirar as moedas por cima. Pois, Pá, o BB-8 é completamente overpowered neste filme, mas eu simplesmente aceito porque é tipo a coisa fofinha, tipo, não pode. Tipo, quando ele está em cima do Walker, eu fico tipo, pá, era um momento que é difícil de aceitar para mim. Ele matou tantas pessoas. Ele já mata imensas pessoas. Tipo, ele legit mata imensas pessoas. Coisa. E a cena é, tu pensas tipo, ok, droids conseguem conduzir veículos, certo? Portanto, Certo. mais uma vez, porque é que não é o 3CPO, Yeah. vai-te embora. Ele nem sequer é minimamente útil neste filme. Não, tipo, número 1, ninguém gosta dele. Yeah. E está sempre a dizer, pá, 3CPO, tira essa cara de Yeah. preocupado. Yeah, para de nos dizer as probabilidades. Yeah. Que acho que pelos vistos são as mesmas probabilidades de passar Yeah, pelo yeah. Asteroid Field. Exatamente, No Empire State. 5,000, qualquer coisa, 8 lá Yeah, também. Sim, porque que eles não metem tipo o R2D2 ou o BB-8 a conduzir a nave e pronto. É o Artudito não, vá, calma lá. Tu É o agora desse tu 3CPO, gostas. eles são azuis e redondinhos. Continuas o a dizer BB. 3CPO? Ok. C... C3PO. Espera, eu disse... Não sei o que é que eu disse. Diz só o tripio. Ou 3PO. Dá-lhe só a Ok, cunha. ok. 3CPO. Não, C3PO. Não Qual é o consegues. verdadeiro? É começa com C? Sim. Ok, pronto. Pronto, ok. Tiveste muitas reuniões, vamos falar aqui do Luke e das cenas finais dele. Tens muitas reuniões, tipo ele com o C3PO. C3PO, sim. Ah, ok. Ele com a Leia, que eu acho que é um momento muito ternurento, que me puxou pelas emoções.
quando ele lhe dá os dados e não sei o que mais. Depois, subitamente, tipo, ele aparece e vocês devem ter estranhado algum momento, porque ele está novo. Eu não senti. Porque eu olhei e fiquei, tipo, não, ele não está com a mesma Está como nos grisalhice. flashbacks. Pois é, está como nos Do flashbacks. Kylo, exatamente. né? Pois eu não senti. Mas Com eu a barba não escura. reparei nisso. Yeah. Mas eu acho que tu simplesmente estás tão tipo, chegou e Exato, ficas, exato. não Yeah. pensas nisso. Pois. Mas eu estranhei, certo? E depois houve uma coisa que eu não reparei e que depois fui ver e percebi, que é, ele tem o sabre de luz azul. Ele podia ter Sim. o sabre de luz verde, que é o sabre do Exato, exato. Return of the Jedi, mas Yeah. não, ele tem o azul que Que por essa altura no explode. filme já foi Explodido. destruído. Yeah. E então tu ficas tipo, eles puseram aquele setup de veres a X-Wing dentro da água, portanto, Exato. tu percebes como é que ele podia ter lá chegado e tal. Epá, e quando tu vês tipo, os ataques todos tipo, a disparar para cima dele e depois o momento Dragon Ball e tu ficas tipo, Tá bom. ok, como é que ele fez? É só tipo ser badass? Yeah, é force. A lutar contra o Kylo Ren, tipo, nunca há contacto entre os sabres de luz. Aliás, não há Exato. nenhum contacto durante o filme inteiro entre os sabres de luz. Yeah, exato. Que é tipo, ok. E ele não deixa o sal vermelho, não é? Ele não deixa Sim, as ele não tem pegadas, Yeah. não tem som, aparentemente, reparei nisso também. Eu só reparei nas pegadas, mas eu pensei Yeah. que fosse fail, CGI. De qualquer CGI. coisa Não, assim. ele não tem som, tipo, não deixa. Ou seja, quando ele interage com coisas, tipo, ele fala, mas não deixa som. Ok. Há duas coisas. Era o que quando eu estava a falar da questão da força, eu não cheguei a entrar nisto, mas entro agora. Que é parte da força ser misteriosa, para mim, é tipo ela não ter regras super explícitas e limitadas. Certo? E então, parte disso é ela conseguir manifestar-se de maneiras que não estás à espera, novas, porque há algum tempo que tu não vias a força a manifestar-se de maneiras novas. Certo. Tu no outro filme tinhas visto o Kylo Ren parar um laser O Blaster, no não é? blaster, Isso é fixe, não é? é fixe. Portanto, isso é fixe. E neste tu vês duas coisas, que é aquela ligação entre o Kylo e a Rey, que é um bocado diferente, que eu não percebo como é que funciona, porque é tipo, se tu consegues ligar o Kylo à Rey, como é que tu não consegues saber onde é que a Rey está? E estás a perceber, tipo, e consequentemente onde é que o Luke está? Tipo, a mim Sim. Não sei, eu para mim imagino tipo o Snoke, sei lá, fazer uma super concentração e é tipo. É radar, só que não dá coordenadas, estás a ver? Tipo, Ok. vês uma mancha, estás a ver o Mas tipo Cerebro, era isso que eu estava a vês tipo pensar. ali uma mancha ao longe e pegas nela, Ok, só que não ok. consegues dizer no X. Mas e se calhar o facto de eles próprios já terem uma ligação emocional, in a way, certo? O Snoke e a. Não, a Não, Rey. não, não. A Rey e o Kylo. Kylo? Yeah, dá para justificar Ok. assim. Ok, portanto, isso foi uma nova manifestação que eu achei interessante. E depois esta projeção astral dele. E eu pergunto-me, tipo, quão físico é que é? Porque uma coisa é tipo aquilo ser uma ilusão, certo? E se é uma ilusão, é tipo, é na cabeça das pessoas, ou tipo, aquela luz existe. Pois, aquela luz acho que Porque tipo, o existe. C-3PO vê-o. Exatamente. Certo? Portanto, ele é um robô, ele não tem sentimentos, ou Certo, um android, neste Yeah. caso, E tens os cubos, não é? Os dados. que desaparecem, não é? Yeah, Portanto, yeah. mas são físicos. Sim, aparentemente. aquilo Mas pousa, ok, não se é? tu enganas, podes argumentar que se tu enganas o sentido, que é a vista, a visão, também podes enganar o tato, não é? Certo. Mas aí também poderias ter contacto entre sabres de luz, Yeah. se quiseres ir por aí. Portanto, porque Mas- às vezes é sólido, às vezes não é. Mas se há um sabre de luz, tipo, não. Porque uma coisa é tipo, sei lá, básico 3D Tipo printing. contacto. Exato, é fazer tipo pressão. um cubinho. Outra coisa Outra é tipo coisa um sabre de luz que é, faíscas e calor. tem que lutar. Não é? Eu acho que o do Kylo atravessaria e Certo, revelaria. tipo, a projeção não é forte o suficiente. Pois, acho que sim. Ok, pronto, e depois há outra coisa ainda que eu agora lembrei-me também, que é o facto do fantasma do Yoda ser capaz de invocar relâmpagos. Não me incomodou. Mas eu não conheço a força como vocês, não é? Mas para mim. Não, mas a questão é, ok, para mim a única coisa que me fez confusão é se o fantasma da força consegue afetar o mundo fisicamente, para além de aparecer e falar e whatever, tipo, quais é que são os limites disso? Porque é tipo, é só porque estão num planeta da força, então existe muita força ali que ele consegue manipular. Está justificado para mim, obrigado. Pronto, ou é tipo, mas por exemplo, se tipo, porque a primeira coisa que eu pensei foi, então porquê que ele não se manifesta na nave? Yeah. Senão, Yeah, e está rebenta tipo uma nave. a mandar relâmpagos ao Snoke. Lightning bolt, lightning bolt, lightning bolt. Tipo, ele se calhar só consegue um por dia, mas tipo, todos os dias o Snoke está tipo. Yoda, onde é que foi o relâmpago hoje? É tipo, a Sanita na casa bem. Fuck, se o Yoda sabe que estou aqui agora. Sim, mas é tipo, e aquilo foi um relâmpago do céu, não é? Porque tipo, o Snoke ou o Imperador pelo menos conseguem mandar relâmpagos dos mãos. Exato. Mas, Já tipo, havia não sei, ali é estranho. chuva.
As nuvens dali são nuvens da força. Naquele planeta. É tudo da força ali. Yeah. Adorei as freiras. Eu gostei, eu adorei as freiras, eu gostei bem delas. Eu estava, quando ele queimou a árvore, eu estava bem à espera de um plano de reação das freiras. Era fixe, acho tipo. Era se calhar era demasiado. Se calhar isso era demasiado. Mas eu sentia falta, eu gostava. Desculpa, só para. Portanto, Sim, força. Power. antes de voltarmos aí, só a questão do Mark Hamill, do Luke Skywalker. Portanto, ele tem aquele confronto com o Kylo Ren para ganhar tempo. Sim, pretty much. Ok, para deixá-los escapar. E também para tentar tipo dar esperança à Rey, não é? Porque ele manifesta tipo que ele afinal, ou seja, ele ao Mas acelerar. ela viu isso? Alguma coisa disso? Não. Ela não vê, está lá. Não vê nada. mas sabe Mas depois. Não, alguém ela- vai contar, não é? Depois, sim. Ou seja, o que ele está, ou seja, do ponto de vista dele, eu estou só a dizer que isto vai dar esperança aos outros, certo? Que é tipo o herói da rebelião voltou para os salvar, portanto eles têm que continuar a luta porque têm que fazer os sacrifícios valer a pena. Portanto, nesse aspecto, tipo, eu acho que ele, apesar do sacrifício dele é instrumental. Sim. Só que eu estou a pensar agora, tipo, a perspectiva de Rey quando ela chega lá é que o Luke não quer saber, não quer ajudar. Ela não conseguiu turn Sim, Kylo. convenção. Yeah. Sim, ela falhou completamente. Então, yeah. basicamente, ela chega lá numa de tipo, está a falhar tudo, toda a gente está a morrer. Mas salvou as pessoas da rebelião, não é? Yeah, Tipo, afastou umas pedras sim, e tal. Fixe. Que é no fundo o que ela estava a dizer que achava que era a força, que é lifting rocks. Eu gostei dessa fala, gostei do setup e Sabe, do podia payoff. ter sido engraçado ela ver com os olhos dela também o facto do Luke ter aparecido afinal e se calhar isso Pois. dava-lhe a força também Isso era de... fixe, isso era fixe. Ela, Pronto, ela- porque ela passou no Millennium Falcon, né? Sim, sim, sim. Seria- Era podia ser fixe, era engraçado fixe. ela ver e pronto, isso é que dava-lhe a força. Tipo... Ou Se seja, calhar a Rey, o que a Rey faria tipo, era tipo saltar do Millennium Falcon e ir lá lutar tipo, lá do também lado do com- Luke. Mas ela não tem lightsaber agora. Pois. Depois, Não, pera, mas isso era fixe, isso era fixe. Pois, eu acho que faltava se calhar essa ligação. Eu acho que o twist é ótimo, o twist dele na verdade ser uma projeção astral tipo, criada pelo seu medida e faz sentido que um guerreiro mais velho utilizaria. Sim. Tipo, E está o setup no filme antes que o Kylo diz: tu não te estás a projetar aqui, Rey, porque Sim, senão sim. isso, o esforço matar-te-ia. E pronto, de facto. eles dizem mesmo isso. Está Ok. bom setup essa cena, essa projeção do. Porque eu não me lembrava só disso porque eu achei tipo, mas ele morre assim. Tipo, eu senti, Sim, é não tipo, sei, ele não fica tão percebo cansado. aquilo, yeah. Tipo, por um lado é tipo, ok, há montes de anos que não usava a força e Sim. coisa, mas é tipo, tu ficas. Para mim faz sentido Eu o sinto-me um facto de ele bocado ter roubado. morrido, mas Sim. sim, não gostei. Sim, eu ainda Tipo, gostava eu de ver adoro- um look épico numa luta Pois. boa e isso. Mas... Eu adoro o plano, tipo, no fim, dele De estar ver a ver os os dois sim, sóis. Acho isso lindo. Mas no fundo, ok, ele pronto, transforma-se num Force Ghost, portanto ele pode aparecer no próximo Sim, e mandar relâmpagos. e mandar relâmpagos, aprende tipo, haha! Ao Kylo. Oh, Kylo, Yeah. sup? Vai See you foi around, kid. contra as expectativas ele ter morrido neste filme e não no terceiro. Eu não sei o quê. tenho- Mas será que isso foi bom? eu não Para sou- mim não foi. Pois, Pois. eu não Porque sou. eu pessoalmente não gosto da Leia. Pronto, Pois. ponto final. Não acho muito charismatic Sim. em comparação ao Luke, principalmente neste filme. Pois. Sim, claro. Gostei Ele imenso da tem muito mais personagem momentos dele, dele. sim. Pois. Mas pronto, eles apostaram no cavalo errado, não é? Deviam ter feito o filme da Leia e o filme do Luke é que fazia o último, porque ele, pelo visto, ele vai viver para sempre, esperemos nós. É o Mark Hamill. E o Mark Hamill, por acaso, é giro, porque deve ser o que tem a melhor relação com o fandom em termos de. Sem dúvida. coisa, É porque o oposto do Hans- do Yeah, Harrison yeah, Ford. do Harrison Que odeia- Ford, que odeia- Não quer Tipo, saber. recente. I'm the friend. Não falem comigo. O Mark Hamill faz uma imitação ótima do Harrison Ford que ele tem feito nas entrevistas, vale a pena. Ok, e desculpem que isto está a ser muito thorough, obviamente não vamos ter tempo para spoiler, para pitch battle. Para a versão com spoilers. Com spoilers. Não, yeah. mas há tanta coisa, é que o filme é tão comprido, há tanta coisa para discutir. Ok. Tu só queres só tentarmos fechar? O que acharam dos Porgs? Ok, Porgs, é importante. Eu estava à espera que fossem tipo Minions e, Yeah. e foram só tipo fofinhos. Eu gosto dos Porgs, são Eu gosto de fofinhos. Porgs. Também estava à espera de uma cena Minions. São queridos, pai, dá Gostei. vestinhas a eles. O Chewbacca é vegan agora. Sim, Porgs are friends not food, portanto ele é vegan agora. Porgs Há not food. mensagem, há várias mensagens tipo de proteção dos direitos dos animais no filme. Dispensável. O dos porcos acho que é ok, tipo, mas o dos cavalos, tipo, eu estou bem contra aqueles cavalos. O porgs? Não. Não tens, estás porg neutral. Sabes que ok, vou só dizer que o li hoje que aparentemente a ilha onde eles estavam estava cheia de puffins, que são aqueles Sim, pinguins do mar, tipo, que parecem meio pinguins, meio papagaios, papagaios do mar. E então era mais fácil
trocá-los por porgs do que simplesmente tirá-los. Uau, Certo? ok. Ou seja, ou imagina, o esforço que dava para tirá-los digitalmente, Yeah, porque não pode haver puffins, tipo, não pode haver um animal do nosso mundo Certo. no mundo de Star Wars, tipo, o esforço que era para tirá-los, mais valia tipo, meter lá qualquer coisa, mais valia tapá-los com porgs do que tirá-los simplesmente. O que eu achei interessante. E não os achei irritantes. Não, eu gostei de deles, todos. gostei deles. Achei o BB-8 um bocadinho mais overpowered. Gostei muito do stare down dele com o BB-8 mau. Eu fiquei com hype para um futuro... Eu quero ver um clash entre os Quero ver dois. essa Quero luta. ver, tipo, ao mesmo tempo, imagina, quando houver uma batalha Kylo Ren contra Yeah, Rey, yeah, ao quero mesmo que ao mesmo tempo- tempo esteja a haver uma batalha entre o BB-8 e o BB-8. Não, o BB-8 e o BB-8 é o plano principal e lá atrás Lá estás a atrás ver, está a ver, tipo, blurred os lightsabers. Então. Ok. É que sinto que há tanta coisa no filme. O que é que vocês acharam do parte em que Kylo e Rey podiam se juntar? Por exemplo, ok. aquela parte de Depois não falámos houve da uma parte luta, sim. depois do Ok. falámos no Essa final, luta é depois- épica, certo? para já- A luta com os jogadas eu pretorianos é adorei, espetacular, adorei. é incrível. Yeah. Eu acho que fazia bem da falta. É uma das minhas penas da trilogia original é tu nunca vês os guardas pretorianos do Imperador a lutar, que eles simplesmente estão lá, têm um design ótimo, tu percebes que aquilo não é nada prático, seria impossível haver stunts com aqueles fatos, mas tenho imensa pena. Eu adoro estes designs de Praetorian Guard porque eu lembra-me, tipo, é diferente do que existe, mas lembra-me, imagina, se este Star Wars fosse feito nos anos 60, 70 com as sensibilidades de design da altura, tipo minimalistas e meio abstratos de coisa, eu acho que seriam assim. Sim. Eu sinto, ou seja, eu sinto que aquilo vai beber às mesmas fontes, em vez de imitar o que existe, vai beber às mesmas fontes que o Star Wars, então feels like Star Wars. O set design também. O set design é incrível. A cor Aquela toda throne igual, room. Sim, A sim, throne sim, room é sim. brutal. Se bem que eu não percebo porque ele tem tipo uma lupa gigante, parece-me só estranho para poder tipo olhar pelos. Porque ele manda a Rey tipo, olhar Pois para é, uma pois é, lupa pois para o é, espaço e sim, fica. sim. Mas aquela lupa nem sequer se mexe. É, tipo, Mas é um ecrã, não é? Aquilo é um ecrã. É? Não é uma actual lupa. Parece uma lupa. Se calhar não é ecrã. Acho que é tipo o design. O Snoke gosta de design, ele tem assim Certo, os certo. Tem os robes, robes não e é? tal, sim, sim. Yeah. Há uma fan theory que ele é tipo a bibliotecária das prequelas, porque eles são tipo o vestido é meio parecido e ela também é tipo. Pronto, é Ok. enrugada e velha, tipo, ok. Eu prefiro isso do que ela ser o Mace Windu. Ele ser o Mace Windu. Isso Ou nem Jar sequer não Jar faz É uma sentido. teoria, mas é uma teoria. Ou O Jar Jar Binks acho que Pelo é menos o plausível filho do ainda. Jar Jar Acho que é Binks. plausível ainda. Mas depois eu gostava E eu naquela gosto altura. muito, ok, e naquele momento, então, o momento que a Cristina perguntou, Sim. pá, é o momento clássico, não é? Tipo, junta-te a mim, juntos governaremos a galáxia. Porque tu ficas mesmo, tipo, uau, tipo, Kylo Ren é dos bons agora, tipo, ele matou o Snoke, ele matou Yeah, estes exato, guardas exato. todos, Yeah. ele matou só pessoas certas agora, tipo, Exato. tipo ele hesitou matar a Leia, E tipo, massacrou os ele na verdade hesitou matar o Han Solo, se pensarmos nisso. Sim, sim. Tipo, há uma teoria que o Han Solo é que liga o é que lightsaber, sabre de yeah, luz, yeah. e é tipo, sim, não era a primeira vez que ele usava um sabre de luz. E o pá, não sei, tipo, eu fiquei naquele momento. E a verdade é que aquilo é tipo, sim, é uma traição. No entanto, é coisa, tipo este status quo é o status quo mais interessante que podia ter sido. Não, eu de facto fico com vontade de ver tipo os Grey Jedi, não é? Que já Yeah. ouvi Pois. sobre isso Yeah. e era fixe, tipo o Rey e o Kylo. O próprio Kylo diz Tentarem fuck the encontrar o Sith, equilíbrio, não é? exato. Que se lixa os Exato. Sith, os Jedi. Sim, E eu exato. fico, eu gostava bué de ver isso. E pronto, afinal não, mas talvez isso se desenvolva no Eu terceiro. acho que a lição das prequelas, acho que uma das ideias mais interessantes das prequelas é que o fanatismo Jedi, tipo, e aquela ideia ascética de tipo, não podes ter ligações nenhumas, não Exato, podes fazer. exato. É isso que cria aqueles tipo high school shooters, não é? Tipo o Anakin Exato, e o yeah. Kylo Ren é tipo os ensinamentos Jedi antiga, tipo, repara, aquela repressão não é boa para ninguém e, tipo, Exato, e o extremo do. Se vocês forem ver, tipo, a força é sempre sobre o balanço, não é? Portanto, o pêndulo, enquanto a tentativa for sempre, não, tem que ser do extremo da luz e tem que ser o extremo das trevas, o pêndulo vai estar sempre a andar de um lado para o outro, que é o que nós estamos a ver nestes filmes. Portanto, enquanto não houver uma tentativa de conciliar, tipo, imagina o ideal do altruísmo com as ambições pessoais, não é? Tipo, o lado negro e o lado, as paixões com o pensamento, não sei. Pronto, pensava que essa era a lição, mas depois tu no fim voltas um bocadinho a padrões familiares. Se bem que é porque basicamente o Kylo Ren quer ter poder na mesma e controle, e a melhor maneira de fazer isso é continuares a ser head da First Order, não é? Mas não quer dizer necessariamente ser mau, não sei. Não podia quer, ser não quer. interessante, porque, ok, ele se calhar podia querer continuar a ser mau, mas se eles juntassem, depois era a Rey a tentar
a bater o First Order, né? Não sei, seria interessante. E depois, tipo, a mensagem do Luke é fuck the Jedi, né? E Sith e essas coisas todas. O E passado. parece que vai. E o passado. E isso seria um momento perfeito de sim, mas afinal vamos continuar. Que Pois é o é. Jedi contra Pois, isso é a bons única, e maus. a única coisa que me desilude no Luke neste filme, que eu adorei o Luke neste filme e eu não gostava dele na trilogia original, apesar de venerar o Mark Hamill, mas que é, ele tem todo o discurso de fuck the Jedi, não sei o quê, esquece isso, esquece o passado, queimar a árvore sagrada e os livros, mas aparentemente a Rey tem os livros, não é? Yeah. Pois eu queria Numa falar nave, sobre isso também. yeah. Mas ele depois no final diz I will not be the last Jedi, portanto a Rey afinal é Jedi, portanto afinal os Jedi são fixes. E afinal, Yeah, pronto, temos e afinal livros, metem os portanto, livros. vai Ok, continuar. a questão, e a verdade é que eles podem manifestar-se como fantasmas, não é? Tipo, a Rey é sensível, portanto eles podem dizer, não, eu ainda posso ensinar-vos coisas. Voltando atrás. Ok, quando isso foi polémico para algumas pessoas, tipo, eles destruíram os últimos livros de Jedi, não sei quantos, né? E eu fiquei um bocado tipo, ok, o Yoda destrói aquela coisa, ele diz, os livros são uma seca e tipo, e whatever, e tu já lhes ensinaste o mais importante, e eu tipo, mas já lhe ensinaste como construir um sabre de luz, já lhe ensinaste como, tipo, como lutar, tipo, que há técnicas Sim, sim, sim. que tipo, ou seja, tipo, não a parte espiritual, que já percebemos que está mais ou menos que é imperfeita, não é? Porque é fanático, é um extremismo, ou whatever. Tipo, a parte da sabedoria ele diz que já transmitiu, mas há uma parte técnica de ser um Jedi, não é? Tipo, a parte marcial e a parte mesmo técnica de construir um sabre de luz, por exemplo, que não está explícita. Portanto, mas quando eu não reparei na altura quando vi o filme, mas vocês dizem, tipo, várias pessoas já me disseram que a Rey tem os livros no Millennium Falcon já. O que para mim, se confirmar-se, faz muito mais sentido o Yoda destruir a árvore. Não se importar, yeah. Porque é tipo, para já ele sabe que não está lá os livros. Ele está a poupar o Mark Hamill, está a poupar o Luke Skywalker da culpa de ter destruído eles, porque ele está a fazer aquilo no momento de paixão, não é? Portanto, certo. Tal como ele ia atacar o Kylo no momento de fraqueza. Pronto. Então, para finalizar, Coisas importantes, tem um plano finais. mais bonito da saga Star Wars inteiro, que é tipo o Hyper Jump, o Suicide. tão É tipo bom. incrível, Lindo, é lindo, 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 lindo. E é coisa, pronto, e é uma tecnologia que tu já conhecias utilizada de uma maneira inovadora, e eu fico tipo, este plano é lindo, está tão bem feito, parecia qualquer coisa saída tipo do 2011 no espaço ou qualquer assim, estava mesmo tipo a luz, os contrastes, o silêncio, tão bem, toda a gente queixa-se, não é? Que tipo, há som no espaço, e tipo, não, aquele silêncio estava muito bem usado. Eu, pronto, achei tipo, só por isso, ainda bem que fizeram este filme. Yeah. Uma coisa que não sei se você quer destacar algum momento antes de fecharmos. Pela positiva ou negativa. Sim. Coisa que vos marcou no filme. Eu gostava de dizer, para mim, do que eu vi dos filmes Star Wars, e eu só não vi o The Revenge of the Sith. Sim. Eu não vi esse, mas os outros todos eu vi. E para mim, este é o filme Star Wars com melhor acting. Tipo, para mim, tanto o Kylo Ren quanto o Luke Skywalker, ou pronto, o Mark Hamill e o... Sim, muito bem. Como é que ele se chama? Qual é que é o Kylo Ren. O Adam Driver. O Adam Driver. Eu acho que eles vão super bem neste Sim, filme. o Adam Driver é a pessoa mais interessante neste filme, para mim. Sigam uma página que é o Emo Kylo Ren no Twitter. É pena ele perder a máscara. Eu gosto da máscara, mas pronto. Eu odeio a máscara. Portanto, fuck that mask. Eu gosto da máscara. É tipo um Sith Kamen Rider. Tipo, parece um motoqueiro. Não ele gosto é um nada. fanboy, né? Basicamente Star Wars. Sim. Eu acho que eu gostava que ele fizesse uma nova máscara e que fosse fixe para variar. Porque ele agora merece, porque ele agora já é o Supreme Leader. Se bem que eu acho que isto começa a ser um bocado aquela cena de tipo super-heróis que a gente fala muito, que é tipo, temos que ver a expressão dele, temos que ver o não sei quantos. Portanto. Mas a cara do... mas o Adam Driver é tão bom ator. Eu gosto tanto da performance dele, que de facto vale a pena. Eu gosto da ideia dele tipo, fazer-se um fato dele próprio novo. Não, é fixe. E a voz dele, eu acho que ele usa a voz tão bem. Acho que ele tem uma voz tão forte que de facto não precisa ter sempre a máscara. Ou não precisa ter sempre a cara à mostra. Sim, não precisa ter sempre. Eu destaco o acting. Sim. Gostei muito disso. Acho que o Mark Hamill está muito bem no filme. Grande ator. E tudo é um ator underrated, não é? Porque ele underrated. faz muito voice acting, e é ótimo nisso, mas tem poucas oportunidades de mostrar essas valências em papéis live action. É o Peter Michael dos Estados Unidos. Exatamente. Um abraço, Peter. Sei que ouves. Não. Gostei da música de John Williams. Não destaco particularmente, mas está. Os efeitos especiais estão ótimos. Sempre está. Ok. E pronto, acho que a última coisa que eu queria deixar é a questão que algumas pessoas também deixaram, que é
quando acaba o Empire Strikes Back, tu estás um bocado ainda fresco daquelas revelações e ficas tipo, epá, o Han Solo foi apanhado, não é? Tipo, eles agora estão a fugir e não sei quantos, e ele agora sabe o que é que aconteceu ao pai dele. Portanto, tu tens, tens este cliffhanger que tu ficas tipo, ok, o que acontece a seguir? E acho que muita gente não sentiu que havia nada para fazer no próximo filme. Não há Sim, nada, sim. é verdade. Isto parece muito tipo Finalist, né? Parece um último Yeah. filme, mas tipo a acabar mais ou menos mal. Pois. Tipo, Lá, é um final aberto, eu porque percebo tens isso. a rebelião. Mas... Não tens tipo a after credit scene a fazer tease dos próximos, não é? Mas havia, Não é, mas pronto, é uma coisa dos dias de hoje, Sim, não é? Que é, tens sempre de estar a promover o próximo filme. Yeah. E parece que este filme não faz isso. Pá, para mim, ok. Tipo, eu adorei o filme, estive feliz do princípio ao fim. O filme acaba, a história semi que acaba. Pá, para mim tudo bem. E estás interessado em ver o próximo? Porque eu adorei este filme. Pois. Mas o próximo vai ser J.J. Abrams. Mas tu também gostaste de Force Awakens? Eu gostei de Force Awakens, yeah. Pois, eu gostei. Eu tenho um Force bocado. Awakens. Tipo, eu quero ver o próximo, não porque há um cliffhanger, mas porque eu agora sou fã de Star Wars. Pronto, é justo. Porque este filme fez-me fã de Star Wars. Yeah. Mas eu acho que parte do objetivo do filme é tentar fazer crescer um bocadinho os fãs. Que é, tipo, porque eu acho que tipo, os fãs de Star Wars são tipo, muito entitled. E é uma maneira de tu, tipo, ou seja, não estás catering necessariamente para eles, tipo, faz com que. Mas estás a não ver, tipo, são os fãs que dão o dinheiro todo que o Disney. Não, é o se fosse mainstream. só- é tão mainstream Star Wars que é tipo, os fãs hardcore são tipo os mais Estás a vocais. falar mesmo os fanboys. Sim, então, sim, fãs pois em geral. fanboys. Estou O a dizer- Guilherme é fã. Sim, Ok. acho que tipo, Sim, imagina, a partir do nós momento. somos todos fãs. Sim, Exato. ele não é entitled. Tipo, Sim, sim. Pronto, e eu estou a dizer, a partir do momento em que tu mostras em que tens Star Wars na Primark, não é? Tipo, acho que é tipo, isso é tudo não é uma lado. coisa de nicho, não é? Tipo, é uma coisa super. E é Disney, não é? Tipo, que se lixe. Tipo, pronto, o que eu estou a falar é tipo fãs muito focais e muito coisa. Sim. Se eu ouvir mais alguém bitchar em relação ao Expanded Universe e o Expanded. Porque eu dizendo dos Grey Jedi é uma cena do Expanded Universe. Sim. E é tipo, pá, as vossas memórias continuam lá para sempre. Sorry. Não, Mas é que nós fomos ver o filme com uma. Não, ele não ouve. Ele queria ouvir. Ah, é? Mas pronto. Não, o Nuno, se estás a ouvir, sim. ótimo, nós gostamos muito dele, ele é muito fixe. Sim. Só que ele é um super fã de Star Wars, tem nele todo o KOTOR e todos os novels e os cómics e tudo dentro dele, e como este filme viola coisas disso, incomoda-lhe profundamente. Mas a questão é, tipo, só os filmes é que existem, certo? Exato. Mesmo os desenhos animados, não sei o quê. Pá, há coisas do Expanded Universe que eu adoro, tipo, o que eles conseguiram fazer com o Darth Maul, que é uma personagem muito pouco explorada. Tipo, tipo, o Darth Maul com pernas mecânicas é tipo espetacular. Tipo, ele acontece-lhe o mesmo que acontece ao Snoke, né? Spoilers para o Phantom Menace, I guess. Mas tipo, alguém conseguiu pegar naquela personagem que tem um design incrível. Desculpa, ainda bem que eu me lembrei por causa do Darth Maul, mas conseguiram redimi-la. E fingers crossed, quando vão partir, tipo, ela tem o sabre partido em dois, tem o cristal partido em dois, ela costuma lutar com um bow staff, double lightsaber para Rey, por favor. O que aconteceu ao Broken Lightsaber? Não ficou na nave ou ela levou? Ela levou. Ela levou? Ok, fixe. Queres falar da Phasma ou não? Epá, vale a pena? Não. Ok, vamos falar. Não, eu quero só dizer, eu fiquei bué desiludido com ela no primeiro filme, certo? Agora é uma recurring joke. Nesta estou tipo semi-desiludido, mas já gostei mais, tipo, achei a mais No badass. próximo? E no próximo ela vai voltar para já, uma porque pala? ela não morreu. Vai com uma pala. Porque é a única parte da Em cima capacete. da capacete. Ela ensina. Não, mas assim, a armadura dela é tipo indestrutível, portanto ela cai no Não, fogo. isso é ótimo. Eu adorei esse pormenor que é tipo, tiros. porque é que eles não fazem todos as armaduras? Não, mas é Deve assim, ser super caro. claro, super caro. exato, é bué da raro ou o que for, tipo, só num meteorito no planeta dela ou o que for. E eu quero que ela volte no próximo e seja ainda mais forte e volte a semi-morrer. A cena, eu tipo, não fui eu a primeiro a pensar isto, e vocês lembram-se daquela cena em que tens um random Stormtrooper a dizer traitor e tipo, a ter uma luta longa com o... Mas ele morre ou não nesse? Provavelmente. Isso foi com aquele... Sim, com aquela coisa rotativa e não sei o que mais. Yeah. E em termos de história, tipo, não faria muito mais sentido nesse momento ter sido a Phasma a ter uma luta com o Finn, porque aí há uma ligação pessoal. Pois, temos que falar com o J.J. Abrams, perguntar o que é que se passou com a Phasma, porque ela claramente foi tipo... Não... Parece que cortaram cenas sempre, tipo, não é? será que a atriz é super horrível? Não, mas toda a gente gosta Quando dela. Ellen Christie, toda a gente Pois, toda a gosta gente gosta dela. Tipo, porque é que a chamam para fazer esta personagem e depois undercutam a personagem? Mas eu acho que, por outro lado, é boa Star Wars, porque é tipo o Boba Fett. Exato, Boba Fett, Darth Maul... É tipo, está cheio de personagens com designs incríveis. Eu acho que é um design fixe, mas tipo, não é incrível, não tipo é, Boba não Fett, é Boba tipo Fett. Darth Maul. Mas é tipo,
está cheio de personagens incríveis que têm tipo fins bué inglórios. Fins, quer dizer, tudo, porque O acabam Boba por não ser Fett morre aproveitados. com slapstick. É tipo, uou! É tipo, uou, tipo, pá, é ridículo, certo? Yeah. Tipo, tipo, pá, eu apago sempre, cada vez que eu vejo Return of the Jedi. Return of the Jedi é um filme polémico para mim, mas é tipo, cada vez que eu vejo Return of the Jedi, fico sempre tipo, isto é o Boba Fett. Yeah, Claro, exato. tanto que não é, tens tipo 1000 histórias do Expanded Universe que é tipo, não, ele afinal sobreviveu a Sarlacc E a bué da fixe. e a bué da badass e voltou para se vingar e depois é tipo mesmo fanboys a escrever, mas acho bem, tipo, redimam Sim, a aproveitar. personagem. E o Por isso é que Jango serve Fett, tanto. o Jango Fett como Também é que morre, não é ridículo. É. O Mace Windu corta-lhe a cabeça. Não, Sem- mas é o Mace Windu. Não, mas tem uma luta fixe com o Obi-Wan durante um bocadinho. Ok. Em qual? É no 3 ou não? No 2, no no Attack of 2, the Clones. não me lembro. Eu gosto do Attack of the Clones, as pessoas odeiam, eu gosto. Tenho que rever. Mas, ok. Já estamos aqui em tipo 1h30. Era um filme longo. Este tinha que ser um programa longo. Tipo, mal tivemos tempo ao non-spoilery talk. Não vamos ter pitch battle. Tem alguma expectativa para o episódio 9? Basicamente já tocámos Quero nisso ver a agora. Phasma melhor, quero ver. Será que vai ser um time jump? Pois, há essa questão. Isso Porque assim bom, despachas isso a era Leia perfeito. off-screen. Tipo, começava-se já com o funeral dela, qualquer coisa E o Finn, assim. o Finn também morreu Mas- já. E os Rebellion podiam... Odeias o Finn. Odeio o Finn. Não, sei lá, os Rebellion, Resistance, Rebellion, Mas eu whatever. acho que a Leia não precisa de morrer. Eu acho que é só tipo, ela está noutros planetas a tentar juntar a o rebelião. fim Assim. dela. Mas eu percebo que é difícil porque é que nunca, tipo, sendo por cima ela agora tem força, tipo, como é que ela nunca é uma referência na guerra principal, não é? Tipo, Yeah. Eu acho complicado. que o episódio 9 acaba com eles a tentar atacar tipo um Star Destroyer qualquer, tipo um novo coraçado, certo? E é tipo, eles estão a ver tipo ali os X-Wings a atacar e tipo, estamos outnumbered, não sei quantos, vamos ser atacados, e depois do nada aparece tipo a Leia a voar no espaço, sozinha, faz assim, esmaga o coração. o coração tipo implode. E ela tipo, estive a treinar, O episode 9 é só ela a flutuar pelo espaço a matar as naves todas. basicamente, a fazê-los colidir umas com as outras. Só tipo, por que não? Certo? Eu vi isso. É tipo uma CGI Leia a voar. por Eu isso ia ver o filme só por causa disso. Eu quero Isso tipo, vê-la a voar aparece tipo, no e a trailer, vou atravessar um coraçado, tipo, é só tipo uma linha de luz, ela atravessa o coraçado e depois o coraçado tipo, começa a explode. E é lindo, é tipo a cena do suicídio da Holdo. Ela é incrível. Oh, O C-3PO é que devia ter tido esse nome. Claramente. Então, Ok, previsões, não há? Não, nada? mais algum? Tu não vais ver mais, não é? Não. Tu desististe? Eu já estava um bocado farta. Eu estou um bocado Ok. farta do universo Star Wars, sinceramente. Porque Pronto, e eram é os últimos mais filmes do que mesmo. vias e agora desististe? É mais do mesmo, não sei. Eu não sei onde é que eles podem ir com isto. Houve aquele momento interessante entre o Rey e Kylo. Podia ser Grey, podia ser mais qualquer coisa, mas afinal não. É os bons contra maus. E pronto, já estou um bocado farto, não sei. Pois, eu gostava que o último não acabasse, tipo, que acabasse com alguma realização filosófica de tipo, se calhar temos o equilíbrio está na força e não sei o Isso era fixe. Vale a pena redimir o Kylo Ren? Tipo, a história ainda é essa? Mas eu acho que já não é? Porque até quando o próprio Luke e a Leia dizem, pronto, nós admitimos, o Kylo acabou-se, o nosso filho, ou o meu filho, Sim. desapareceu, acho que pronto. Mas o Luke não diz qualquer coisa de quando ela disse isso que pá, eu não me lembro bem, mas parece que ele disse qualquer coisa quando ela disse isso sobre tipo ainda há bom ou ainda há qualquer no coisa. Kylo, não. Porque eu acho, eu acho que que o Luke, como conseguiu converter o Darth Vader no fim, tipo, o Darth Vader fez coisas horríveis. Sim, certo? sim. Tipo, mas pronto, mas tipo, no fim se foi capaz de fazer uma coisa boa e tipo, não se redime, tipo, pronto, será que se redime realmente, não é? Tipo, as pessoas acham que sim, não é? Porque as pessoas lembram-se da última coisa e pronto. Pois. Mas tipo, o Kylo Ren, tipo, ele tem que morrer para se redimir, estás a perceber? Tipo, é porque eu acho que a história também é sobre a redenção, portanto eu acho que o Kylo Ren não pode não se redimir. Fogo. Porque senão tens é uma mensagem super dark, é tipo, bem, há pessoas que não, é tipo, é os terroristas, pá, há pessoas que a gente não consegue salvar, tipo, eles são maus e pronto. Mas há pessoas que a gente não consegue salvar, não? Não sei. Consegue salvar toda a gente. Eu acho que é uma mensagem melhor se tu disseres que é tipo, as pessoas têm que pagar pelo que fazem, mas é possível salvá-las. Ok, convençam-me. Convençam-me que o Kylo Ren é redimível. Pronto. Mas quando já não tens o Luke, nem a Leia, nem o Han, é difícil. Podes ter Quem é que vai Force ser a Ghost, pessoa que o puxa para. um relâmpago por dia? Tens de ser bom. Amanhã chamo o Obi-Wan e passam a ser 2 relâmpagos. Sim. Sorry? O que disseste? Podia ser a Rey. Pois a Rey pode puxá-lo, depois ele gosta dela, né? Ele tem um girl crush. Sim, o Ian McGregor ainda está vivo, ele pode fazer o Obi-Wan.
Fogo, era tão fixe. Ainda. Eu gostava de ver esses filmes, coitado. adoro Aquela mesmo. personagem merece mais. Ok, pronto. Foi uma hora de heróis extra longa. Para todo o nosso prazer, espero eu. Espero que tenham gostado. Espero que deem as vossas más reviews no Rotten Tomatoes a este podcast. Obrigado, Cristina, por teres estado connosco. Obrigada eu. Pronto. Não se esqueçam de seguir a arte da Cristina, arte.mup, no Instagram. Sim. com Boas dois artes. Os. Boas artes. Com 2 Os. arte.meoop. Pronto. Yes. Pronto. Boas artes. E, Boas artes lá. e João também, ao Harrington Senna, muito obrigado por ter estado connosco. Podem seguir a página da ator É verdade. João Harrington Senna. E quanto a mim, peço que sigam também Apaixonados. Sim, na com RTP, dois P's. na web breve. TP. Na web, na RTP, mas RTP, na web, mas é. também está no Facebook. Sigam a Anquilossor, que E é a aquilo só, produtora. que é a produtora. Pronto. Star Que a Wars. força esteja convosco. Que a força esteja convosco. Ela está no meio de nós. Lightsabers ao alto. Lembram-se disso? Sim. Corações ao alto. Sim, adorei essa season dos morangos.